Este é um Killing de nível diamante que todos desejam, mas eu escolhi leiloá-lo por apenas 1 yuan, e depois voltei e contratei diretamente uma serpente aquática de nível bronze. Todos riram de mim, chamando-me de tolo. Mas, por ter renascido, eu sei que esta serpente aquática é a existência mágica que pode evoluir infinitamente. Ela devora tudo no mundo e, no final, evoluir para uma besta apocalíptica capaz de engolir o céu e a terra. Já este Killing, na minha vida passada, riu de mim junto com outros. Minha namorada me traiu. Por isso, nesta vida, vou chegar ao topo do livro da domesticação e fazer os traidores pagarem com sangue. Ao ouvir o preço inicial, todos os presentes na sala ficaram atônitos. O quê? Ela vai leiloar sua própria besta espiritual? E ainda por cima de linhagem nível diamante? As pessoas recuperaram a compostura. E riram secretamente no fundo dos corações. Uma besta tão forte sendo leiloada? Esse tipo de besta não pode ser medida com dinheiro. Não subestime o pão simples. 2 yuan, alguém gritou em voz alta, referindo-se ao primeiro a dar um lance. O preço do leilão logo subiu para 30 milhões. Eu olhei para todos dando lances loucamente e um sorriso se formou no canto da minha boca. Prata, preciso de muita prata. Porque, nas minhas memórias, em alguns dias, no maior centro de criação de bestas espirituais de Zongai, alguém chocará uma besta espiritual de nível divino que pode evoluir infinitamente. Anos depois, aquele garoto sortudo, com esta besta, se tornará o mais forte entre a jovem geração de Zongai e até de todo o reino do dragão. No entanto, o centro de criação só fornece ovos de bestas espirituais. Eu não sei em qual ovo está aquela besta divina, então preciso de fundos suficientes para testar os ovos. 50 milhões, mais um filhote de besta espiritual nível platina. Olhei na direção de quem deu o lance. Parecia vir de uma das cabines VIP no topo, antes que o leiloeiro pudesse animar o ambiente. A cabine do outro lado respondeu imediatamente. 60 milhões, um filhote de besta espiritual nível platina. Mais uma flor de gelo do Mar do Norte. Quero comprar a melhor besta para meu filho. Quem mais? Esta noite, eu, velho Ugi, vou até o fim. Assim que essas palavras foram ditas, todo o campo de batalha começou a sussurrar. Até eu apertei os punhos em silêncio. Este preço atual ainda não tinha alcançado o que eu esperava. Naquele momento, na cabine 888 ao lado, um homem de meia idade de óculos mascava um charuto e pegava o celular desesperadamente em busca de dinheiro. Várias secretárias ao seu redor também estavam correndo de um lado para o outro. Este homem era o dono do campo de batalha subterrâneo, o proprietário de todo o edifício Jinlong e o presidente da Câmara de Comércio Jinlong de Zongai. Lin Wutan. Alô, Xiao Li. Venda algumas daquelas vilas no centro da cidade para mim. O mais rápido possível. Preciso de muito capital de giro agora. Logo, Lin Wutan reuniu fundos suficientes. Em seguida, bateu o martelo. 80 milhões. Mais um filhote de besta espiritual nível platina. A cabine 88 venceu o leilão. Levantei uma sobrancelha. Parece que hoje é uma surpresa. A flor de gelo de Jade também não tem preço no mercado. Hoje realmente fiz um bom negócio. Ai, irmão Kyu, venha cá. Nosso gerente Lin quer vê-lo. O gerente Wang ao meu lado colocou o braço no meu ombro calorosamente, tentando se aproximar. Já que o negócio estava fechado, ele estava de bom humor e parecia bastante familiar. No entanto, Lin Wutan ainda não sabia que desastre ele e toda a Câmara de Comércio Jinlong enfrentariam amanhã. Das notícias da vida passada, lembro-me claramente. Após investigações de múltiplas equipes, a Câmara de Comércio Jinlong, liderada por Lin Wutan, vinha realizando transações criminosas por muito tempo. Agora, todas as instalações e funcionários foram presos. Amanhã, todas as figuras importantes do grupo Jinlong serão detidas, embora todas as instalações do grupo e o dinheiro que recebi tenham sido obtidos legalmente através do leilão, o que deveria pertencer a Lin Wutan. A chama do Killing também será devolvida a mim. Porque Lin Wutan usou exatamente os fundos envolvidos no crime para leiloar a chama do Killing. O que não era legal. Brincadeira? Acham que sou tolo? Entregar a chama do Killing de bandeja? Tudo está sob controle. Pensando nisso, senti uma brisa suave, e um sorriso surgiu no canto dos meus lábios. Não demorou muito. Eu e os outros chegamos à sala mais profunda do campo de batalha subterrâneo. O guarda-costas de 1,90 metros se abaixou. Revistou-me de cima a baixo e, só então, balançou a cabeça, abriu a porta e me deixou entrar. Este deve ser o jovem irmão Kyu-yan. Prazer em conhecê-lo. Vendo Lin Wutan mergulhado em pensamentos, decidi tomar a iniciativa e falar primeiro, garantindo a vantagem nas negociações. Chefe Lin, depois de dar o preço, está se arrependendo? Dou-lhe 20% de desconto. Se ainda assim não der, então não há mais o que negociar. Ao ouvir isso,
Lin Vuta me olhou com um pouco de surpresa. E o sorriso em seu rosto congelou instantaneamente. Alguém tão nobre como ele tomou a iniciativa de se aproximar, e ele pensou que eu esperava causar uma boa impressão, mas não esperava que a outra parte fosse tão firme, sem qualquer margem para negociação. Ele queria dizer mais alguma coisa, mas acabou engolindo as palavras. Eu fiquei em silêncio. Apenas sorri com um sorriso falso, encarando Lin Vuta. Se pensa que algumas palavras educadas vão economizar dezenas de milhões, nem sonhe. Lin Vuta franziu as sobrancelhas, refletiu por um longo tempo e balançou levemente a cabeça. Acho que ainda podemos conversar mais. Eu entendo perfeitamente, é uma negociação, afinal. No final, fechamos o negócio por 50 milhões. Em menos de 2 minutos e meio, recebi uma notificação do banco no celular. Em seguida, liberei imediatamente a Fênix de Fogo do espaço de domação. Naquele momento, a Fênix de Fogo estava dormindo. Olhou ao redor com um pouco de confusão e, ao me ver, ficou furiosa. Lembrava-se de que antes, se não quisesse sair do espaço de domação, eu nunca a forçava. Mas hoje, eu a fiz sentir um pouco estranha. Será que tomei o remédio errado? No entanto, logo viu uma cena que a deixou extremamente feliz. Seu dono barato havia simplesmente rescindido o contrato unilateralmente. A Fênix de Fogo ganhou liberdade instantaneamente. Fugiu de alegria e quis correr para fora da sala. Lin Vuta não era alguém fácil de lidar. Com um aceno de mão, vários capangas vestindo jalecos brancos saíram correndo das salas ao redor e aplicaram 2 injeções anestésicas na traseira da Fênix de Fogo. O movimento da Fênix de Fogo parou e ela caiu. Lin Vuta já havia gritado. Percebi agudamente que algumas pessoas ao redor mostravam intenções hostis. Essas pessoas queriam recuperar o dinheiro? Pensei um pouco e tive um plano. Então levantei meu celular. Balancei-o, com um sorriso confiante e tranquilo no rosto. Já que o dinheiro caiu na conta, preciso voltar para dar o relatório. Senhor Lin, acho que vamos cooperar com frequência no futuro. Lin Vuta, que pretendia dar o golpe, ficou chocado. Esse garoto realmente tinha um capital que o fazia sentir orgulho. Quem, entre os grandes nomes de Zongai, estava por trás dele? Os capangas inquietos, ao receberem um sinal de olhar de Lin Vuta, lentamente abriram um caminho de saída. Jovem amigo Qiuyan, o que você quer dizer com isso? Não vou me alongar. Antes de partir, dei a Lin Vuta um sorriso cheio de significado. Você saberá amanhã. Ao sair do edifício Jinlong, me senti muito à vontade. Ter algum dinheiro no bolso realmente faz diferença. Além disso, já mandei Lin Vuta enviar os filhotes de bestas espirituais e a flor de gelo de Jade para o centro de criação de bestas de Zongai. Por fim, peguei uma máscara e cobri meu rosto. Disquei um número no celular. Olá, aqui é a empresa de segurança Longu, divisão de Zongai. Como posso ajudá-lo? Pago 200 mil para me proteger por 5 dias. Agora, imediatamente. Vem agora. Estou na parte inferior do edifício Jinlong. Certo. Por favor, aguarde 2 minutos. Estamos designando um especialista para você. A senha de contato será enviada ao seu celular em breve. Desliguei e transferi o dinheiro diretamente para a empresa de segurança. Não demorou muito para receber a mensagem, a senha de contato. Você tem cigarros? Tenho 2 isqueiros. Pouco depois, vi um velho de uns 60 anos passando, apoiado em uma bengala. Tremendo, vagando perto do edifício Jinlong. Rapidamente me aproximei e o alcancei. Bati no ombro do velho. Você tem cigarros? Os olhos do velho brilharam com um lampejo dourado. Ele se aproximou do meu ouvido, e eu respondi baixinho. Tenho 2 isqueiros. Tarde da noite, deitado na cama, olhando para o teto, organizava as memórias da minha vida passada. Hoje, ao me expor, inevitavelmente alguns outros podem suspeitar e investigar em segredo. O fato de ter renascido deve ficar enterrado dentro de mim. No entanto, lembro-me claramente, exatamente 2 dias depois, a besta espiritual divina, capaz de evolução infinita estará disponível. Amanhã irei ao centro de criação dar uma olhada, certo? Pensando nisso, adormeci profundamente. O velho especialista estava naquele momento agachado, do lado de fora da minha janela, fumando em silêncio, sozinho. No dia seguinte, acordei naturalmente, abri o celular e encontrei dezenas de mensagens da minha namorada Shen Qingyin. Como bom dia, já cheguei. E assim por diante. No entanto, não respondi a nenhuma delas. Pelo contrário, depois de colocar no modo não perturbe, joguei o celular no bolso e arrumei as coisas rapidamente. Em seguida, peguei um táxi com guarda-costas idoso e fui direto ao destino. Assim que desci do carro, fui direto para a base de criação de bestas espirituais de Zongai. Lá, acabei vendo uma garota que me deixou uma impressão fortíssima, Lin Yuqin.
Memórias do passado passaram pela minha mente, quadro a quadro. Lembro que, na vida anterior, quando minha família foi arruinada e todos os parentes e amigos me evitavam como se eu fosse uma praga, só Lin Yulkin me ajudou no momento mais difícil. Depois, fui trabalhar em outra cidade e perdemos o contato por mais de 10 anos. Ouvi dizer que ela se casou com um bêbado que, quando embriagado, vivia batendo nela. Um verdadeiro canalha. Ao vê-la novamente, senti uma sensação indescritível, difícil de explicar. Pensando nisso, ela ainda não me conhecia. Apenas sentei de lado e fiquei observando calmamente Lin Yulkin trabalhar. Ela pareceu perceber meu olhar. Olhou para mim e sorriu radiantemente. Olá. Em que posso ajudá-lo? Quero comprar todos os ovos de bestas espirituais que vocês têm destes 2 dias. Dei um sorriso e, discretamente, ajeitei a gola da minha roupa, tentando parecer o mais apresentável possível. Lin Yulkin achou estranho, pois clientes que vêm escolher ovos de bestas espirituais normalmente observam com atenção. Ponderam por um bom tempo antes de decidir comprar um ovo. Afinal, o preço de um ovo chega a 50.000 yuans, a menos que a besta espiritual do cliente seja de linhagem muito inferior. Geralmente não se troca a própria besta espiritual por qualquer motivo. Enquanto Lin Yulkin estava confusa, o gerente Lu ao lado brilhou os olhos e bateu o martelo na hora. Calma, mesmo que seja mais barato, não tem problema. Aproveitando para limpar o estoque, faço um preço especial para o senhor, 40.000 cada ovo. São 750 ovos, totalizando 30 milhões. O senhor prefere cartão ou dinheiro? Cartão. Quando a notificação de pagamento apareceu, o ânimo do gerente Lu aumentou visivelmente. Ele sorriu e estendeu a mão branca. Meu nome é Lu Yang. Senhor Lu, prazer em conhecê-lo. Tem uma boa parceria conosco. Marque um horário para mim e já providencie a incubação. Estendi a mão e apertamos. Lu Yang deu um sorriso leve e nos levou, eu e Lin Yulkin, até uma porta lateral. Ele pressionou a digital e digitou uma série de códigos. Com um clique. No segundo seguinte, a porta reforçada se abriu, liberando uma névoa branca e fria. Vendo aquilo, Lu Yang não pôde deixar de sorrir. Estes são todos os estoques que temos agora. Então, se o senhor quiser incubar todos de uma vez, incubar bestas espirituais tem um custo adicional. Franzi a testa. Lembrei que tem um filhote de nível platina registrado em meu nome, deixado aqui. Também tenho uma flor de gelo e claridade. Posso dar o filhote de nível platina para vocês pelo preço de mercado. Que tal? Ao ouvir isso, Lu Yang sorriu levemente, e o que o faz pensar que aceitaríamos este filhote. Bestas espirituais de nível platina são raras lá fora, mas aqui na base temos algumas. Criar uma besta espiritual sem dono de nível platina leva pelo menos 10 a 20 anos. O que o faz pensar que estaríamos dispostos a arcar com esse custo. Ao ouvir isso, soltei uma risada sem graça. Afinal, bestas espirituais só podem ser contratadas quando filhotes, para crescerem rapidamente. Uma vez contratadas, 2 vidas são unidas pela força do contrato, ligando-as firmemente. Se a besta espiritual for forte, ela beneficia o contratante. E vice-versa. Lu Yang me olhou e propôs. Tudo bem, podemos aceitar sua condição. Mas preciso saber qual é o seu objetivo ao incubar todos esses ovos. Ele me encarava com um sorriso, com olhos calmos como um poço sem fundo, impossível de decifrar o que pensava. Dei de ombros e abri as mãos. Muito simples. Preciso de uma besta espiritual poderosa. Alugar todos os ovos e incubá-los juntos. É puramente por questão de eficiência. Só isso. Lu Yang ergueu uma sobrancelha, percebendo que o jovem bonito à sua frente escondia algo. 30 milhões. Apenas para chocar um espírito bestial um pouco mais forte. O mais rápido possível, amanhã estará pronto. Eu estendi um dedo calmamente. Eu quero apenas um dos espíritos bestiais. Depois, organize todos os dados dos que forem chocados. Envie para mim. Certo, Sr. Qiu, vou adicionar seu WeChat. Depois nos falamos. Eu acenei, apontando para Lin Yulkin ao meu lado. Não precisa. Quanto ao resto, vou adicionar o WeChat dele. O rosto deslumbrante de Lu Yang. Uma centelha de surpresa passou pelo rosto de Lu Yang. Ele tinha muita confiança em sua aparência. Ao longo dos anos, os homens que queriam cortejá-lo, fossem ricos ou poderosos, seriam fila até a Austrália. Agora, tinha chance de ter meu WeChat diretamente. Mas escolheu Lin Yulkin, que ele mesmo contratou. Lin Yulkin. Será que ele gosta de estudantes? Um lampejo de desagrado passou pelo rosto de Lu Yang. Mas ele disfarçou bem. Tudo bem, o senhor decide. Eu assenti. Lembro que aqui também tem uma flor de gelo e solidificação. Entregue-a para mim agora.
Talvez apenas alguém como Lin Wutan, que transita entre o submundo e o mundo legal, pudesse conseguir isso. O importante é que eu sei exatamente para que serve. Certo, já estava preparado. Peguei uma pequena caixa alongada, de material que nunca vi. Ao abrir a caixa, uma aura gelada me atingiu, o frio se espalhou. Até meus dedos começaram a tremer. Luigi lembrou suavemente. A natureza medicinal da flor de gelo e solidificação é muito agressiva. Para ingeri-la, é preciso neutralizá-la com o fogo do sol escaldante, junto com saliva de dragão jade ou extrato do centro da terra. Fechei a tampa. Acenei para Lu Yang. O custo dos outros ingredientes superaria o valor da própria flor. Claramente, estavam me tratando como um trouxa. Bom, vou voltar. Lu Yang franziu a testa enquanto via minha figura se afastar. Sentia-se um pouco irritado. Não conseguia entender aquele rapaz, ele parecia ter uma maturidade que não combinava com sua idade. Cheguei em casa, fechei a porta e, animado, abri a caixa com a flor de gelo e solidificação. Os outros não sabiam como usar a flor, mas eu sabia. Na vida passada. Só descobriram isso uns 10 anos depois. As pétalas da flor de gelo e solidificação podem ser engolidas, sem precisar do fogo do sol, ou de outros tesouros para reduzir seus efeitos. Além disso, ingerir diretamente não só melhora a qualidade do espírito bestial, mas também tem uma chance de evoluir o talento. Com a aura fria se espalhando, todo o quarto ficou cheio de uma névoa aquosa. Uau, quem diria que nesta vida a flor de gelo e solidificação estaria em minhas mãos? Não pude deixar de suspirar com as ironias do destino. Já que é assim, talvez meu talento, o livro de Yan Ling, tenha a chance de evoluir. Então peguei um pequeno frasco e cuidadosamente arranquei as pétalas. Exatamente 8, nem mais nem menos. Coloquei-as na mesa por apenas 1 minuto, e a mesa já estava coberta por uma fina camada de gelo. Vamos lá. Não importa o que aconteça. Mesmo que não consiga evoluir o talento, pelo menos vai melhorar a qualidade. Com esse pensamento, engoli rapidamente as pétalas e peguei um copo de água ao lado. Bebendo tudo de uma vez. Em menos de 5 segundos, senti uma dor no abdômen. Pelo frio que invadia meu corpo. Encolhi-me todo, congelado. Ah! Respirei fundo, tentando aliviar a dor, mas a sensação de frio e pontadas me fez perder o fôlego. Cerrei os punhos e bati com força no azulejo duro, produzindo um som de bom. Ei, chefe, o que houve? O velho Lee apareceu num piscar de olhos, dentro do quarto. Ao ver as pétalas restantes na mesa, entendeu o que aconteceu. Ele agarrou minha gola e me sacudiu com força, xingando. Ele comeu a flor de gelo e solidificação assim. Vomite, vomite rápido, seu idiota. Quer morrer? Tremendo, levantei o braço lentamente e agarrei o braço do velho Lee com força. Confia em mim. Sentindo a força na minha mão, ele franziu a testa, bufando de raiva. Puxa, nunca vi um chefe tão desesperado para morrer. Se não fosse atrapalhar minha técnica, nem ligaria. Apesar disso, o velho Lee me pegou no colo, todo tremendo, e me colocou na cama. Resignado, tirou um cigarro de palha do bolso interno. Acendeu-o com pesar, deu uma tragada e soltou uma fumaça espessa. Era seu tabaco especial dos tempos de batalha na arena sagrada, que, embora tivesse o mesmo gosto de um cigarro comum, tinha propriedades diferentes. No entanto, sua fumaça tem efeito analgésico, e as ervas especiais nela aumentam a capacidade de regeneração do corpo. No campo de batalha, esse tipo de fumo de folha é frequentemente usado para fazer cirurgias de emergência nos feridos, evitando que morram de dor. Porra! Dessa vez, quando voltar, vou pedir um radiocomunicador para a sede. Numa manhã, tossia pesadamente na cama, as veias do pescoço saltadas, o rosto vermelho de sufoco. Minha garganta parecia estar sendo apertada por alguém, sem ar. O velho Lee ouviu o barulho. Ele entrou rapidamente e deu um leve tapa no meu peito com a mão grande. Imediatamente me senti aliviado. Abri a boca e respirei avidamente o ar. Ao abrir os olhos, vi o velho Lee parado ao lado da cama, com o rosto cheio de raiva. Seu garoto é muito corajoso. Você ousou comer aquelas pétalas. O velho Lee ergueu um dedo e cutucou minha testa, doendo muito. Ai, velho Lee, dói. Segurei a cabeça, com lágrimas quase caindo de tanta dor. Dói. Se não fosse por mim ontem à noite, você já teria virado um bloco de gelo. Você está se matando assim. Você não tem vidas suficientes para desperdiçar. O velho Lee bufou friamente e voltou para sua própria varanda, deixando-me ali, atordoado. Só então recuperei a consciência e comecei a examinar meu corpo. Mas naquele momento, uma voz familiar e imponente soou em minha mente. Talento de domar bestas foi despertado. Despertou o talento de nível S, o livro místico dos 10.000 símbolos. Sua besta espiritual será 100% leal a você. Ao ouvir isso,
Prendi a respiração. Ou seja, o caso da Fênix de Fogo não aconteceria mais. Afinal, incidentes de bestas espirituais se rebelando contra seus donos são comuns neste mundo. Mas as próximas palavras da voz me fizeram respirar ofegante. O livro místico dos 10.000 símbolos lhe concederá qualquer habilidade que desejar. Cada vez que ele avançar, desbloqueará o tipo de poder que você mais deseja em seu coração, dentro do seu pequeno espaço. Havia um livro grande de aparência antiga, flutuando no centro, com várias rachaduras chocantes em sua superfície. A capa do livro era esculpida com muitas bestas estranhas, a maioria das quais eu nunca tinha visto. Urso. Isso é, Tauti. Consegui identificar algumas palavras com dificuldade. A forma condensada pela energia espiritual estendeu a mão e lentamente tocou o livro. No instante do contato, uma luz extremamente brilhante explodiu. Quando a luz se dissipou, descobri que estava ligado de forma indissociável a essa coisa chamada livro místico dos 10.000 símbolos. Cobri o rosto com as mãos e ri trêmulo. Todas as informações sobre o livro místico dos 10.000 símbolos já estavam gravadas em minha mente. Ferrou. Ontem com certeza fui congelado até virar um idiota pela flor de gelo. O velho Lee andava em círculos no quarto, nervoso. Eu me acalmei e meus olhos brilharam. Vamos. Então fui para a base de criação de bestas espirituais. No caminho, revi as informações sobre bestas espirituais que Lin Yuqin havia organizado. Havia 15 bestas do tipo serpente. As restantes eu descartaria. Porque a condição para o avanço do livro místico dos 10.000 símbolos é devorar um grande número de bestas espirituais. Lin Yuqin me viu chegar. Sorriu e acenou. Retribuí o sorriso e acenei de volta. Os dados que você me enviou. Acabei de ver no carro. Separe todas as bestas do tipo serpente. O resto. Beleza, um momentinho. Lin Yuqin deu um sorriso doce. E saiu correndo como um redemoinho para encontrar Lu Yang. Mas naquele momento, vi aqui. Minha ex-namorada da época de escola, a garota mais bonita, Shen Qingyin. Ela estava segurando um ovo de besta espiritual com padrões triangulares. Examinando-o atentamente. Qingyin, pare de olhar. Assim não dá para ver. Até que uma voz masculina suave soou. Foi então que notei. O garoto que estava o tempo todo ao lado de Shen Qingyin, Wang Zexin. Fiquei surpreso. Wang Zexin vinha de uma família rica, com uma empresa de grande porte, e era o maior puxa-saco de Shen Qingyin. O quê? Como você sabe que não dá para ver se nem olhou? Shen Qingyin disse em tom dengoso. Fingindo estar brava, olhou para Wang Zexin. Senhor Qiu. Lin Yuqin veio correndo e gritou. Nossa, o senhor está aqui. O que o senhor pediu já foi feito. Uau, quem é esta? Lin Yuqin naturalmente também chamou a atenção de Shen Qingyin. Não tinha jeito. Shen Qingyin tinha hostilidade contra todas as mulheres bonitas. Agora entendo por que você leiloou a Fênix de Fogo do nada. E ainda me deixou esperando um dia inteiro. É porque veio aqui fazer propaganda para os outros. E de quebra paquerar as garotinhas. Shen Qingyin disse, e então olhou para Wang Zexin como se pedisse ajuda. Com uma expressão patética e nojenta. Foi você que deixou Qingyin esperando? Wang Zexin ficou irritado ao ouvir isso. Alguém ousou deixar minha deusa esperando. Ele cerrou os punhos e foi para cima. Lin Yuqin, apavorada, balançou as mãos rapidamente. Não, você entendeu errado. Meu rosto não demonstrava emoção alguma. Dei meio passo à frente, colocando Lin Yuqin atrás de mim para protegê-la. Naquele dia, eu realmente estava ocupado. O que foi? Quem é você para Shen Qingyin? Precisa bancar o defensor dela? Olhei diretamente para Wang Zexin. Meu tom parecia carregado de um certo deboche. Ambos tínhamos cerca de 1,85 m de altura. Se partíssemos para a briga, eu não teria medo dele, ainda mais com o poder do gelo e da flor de solidificação que adquiri ontem. Além disso, meu físico foi reforçado extra, e meu nível já havia subido para o ferro negro de 3º grau. Wang Zexin ficou sem palavras diante do que eu disse. Seu rosto anguloso ficou vermelho de frustração. Ele virou a cabeça e olhou para os olhos cheios de... Foi com aqueles anos de especulação e golpes que você levantou esse dinheiro? Eu ri com sarcasmo. Só que na época faltavam empresas assim, e seu sortudo pai foi o escolhido, isso é tudo. Não é verdade? Então agora você se orgulha, se vangloria? Ao ouvir isso, as pupilas de Wang Zexin tremeram. Para de falar merda aqui! Que porra é essa? A paciência de Wang Zexin se esgotou. Em toda a sua vida. Ninguém ousou desprezá-lo tanto. No segundo seguinte, ele cerrou os punhos e os lançou diretamente em direção ao meu rosto. Murmurei baixinho, idiota, e em seguida inclinei a cabeça para trás, desviando do ataque com calma.
Wang Zexin ficou ainda mais furioso com minhas palavras. Ele continuava a lançar socos, mas todos eram desviados por mim sem exceção. Só sabe se esquivar, sua merda. Que tipo de habilidade é essa? Então fica aí para você bater. O escárnio em meu rosto perfurou o fundo psicológico de Wang Zexin. Ele realmente perdeu a compostura. Abri a palma da mão e segurei firme o punho de Wang Zexin, com uma expressão serena e indiferente. Wang Zexin tentou se libertar, mas mesmo usando toda a sua força, não conseguiu escapar. Dói, dói, dói. Solta, solta, caralho. Vou te avisar, se eu sofrer qualquer ferimento, garanto que a equipe de advogados da minha família vai te processar. Teus pais vão se ajoelhar e implorar a mim. Um estalo seco soou. Eu balancei a mão. Afinal, a ação e reação são iguais. Realmente, fazia tempo que não bati em ninguém, o ângulo não estava certo e minha mão ficou meio dormente. Wang Zexin caiu de joelhos no chão, tremendo violentamente. Seu desgraçado, ousou me bater. Com um tapa, fiz o corpo dele desabar molemente. Senhor Qiu. Lin Yuqin ficou preocupada que a situação pudesse escalar e não conseguiu evitar abrir a boca. Foi então que soltei a mão que segurava Wang Zexin. Deixei-o jogado no chão como um cachorro morto. Irmãozinho, se não tem talento, não tente bancar o protetor dos outros. Se eu não tivesse revidado, agora quem estaria caído no chão seríamos nós. Depois de falar, mandei o Lao Li ficar de olho no local. Em seguida, fui com Lin Yuqin encontrar Lu Yang para pegar a área de bestas espirituais. Porém, 3 ou 4 minutos depois que me afastei, Wang Zexin se levantou com um olhar rancoroso e lentamente discou um número de telefone. Alô? Pai, vem rápido para a base de criação de bestas espirituais. Reunião. Porra, que reunião o quê? Seu filho levou uma surra. Vem logo. Wang Zexin não deu chance para o outro responder. Desligou o telefone com um clique. Não demorou muito. Vários seguranças vestindo ternos pretos bloquearam a base de criação de bestas espirituais, deixando-a intransitável. Eu já estava mentalmente preparado. Mas quando vi à minha frente mais de 20 bestas espirituais do tipo serpente deslizando, ainda fiquei um pouco arrepiado. Onde estava aquela besta espiritual divina que podia evoluir infinitamente? Desci as escadas com cuidado. Caminhei até a menor das serpentes jovens. Antes que pudesse observá-la com atenção, dentro do espaço de criação de bestas, o livro das 10.000 coisas começou a reagir, emanando um poder imenso, como se fosse virar todo o espaço de criação. De cabeça para baixo, aquela pequena serpente conseguia provocar uma reação tão grande no livro das 10.000 coisas. Fiquei com ela. Então estendi a mão e a levantei suavemente. Porque o livro das 10.000 coisas bloqueia ativamente as bestas espirituais com linhagens excepcionalmente poderosas, como se fosse uma espécie de detecção. Em seguida, a luz do contrato brilhou em minha mão. A pequena serpente não ofereceu resistência. O contrato foi concluído imediatamente. Ah, já está contratada. Lu Yang, que estava chegando de longe, exatamente. Viu essa cena. Aquela era a besta espiritual mais comum do pântano de água escura, do elemento raio-água. A serpente d'água do raio espiritual. Esse tipo de tira tão comum por aí, que o Yan nem pensou 2 vezes. E já fez o contrato? Quem está aí? Disse Lu Yang, parado ao lado. Virei-me rapidamente. Ao ver que era Lu Yang, relaxei minha guarda. Ah, se os outros soubessem que o Sr. Qiuyan gastou mais de 30 milhões para contratar uma besta espiritual de linhagem nível bronze, o que será que pensariam? Afinal, agora lá fora está cheio de gente querendo arrumar problemas para o Sr. Qiu. Lu Yang disse, contorcendo-se. Sua cintura fina passa com interesse, espalhando-se como o perfume número 5 da avó, exalando seu charme sem pudor. Diante da mulher perigosa e cheia de presença à sua frente, não pude deixar de franzir a testa. Não me lembro de você, a segunda no comando da base de cultivo de varejo, ser alguém que gosta de se intrometer. Lu Yang, como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo, apoiou uma mão no meu ombro e riu tanto que mal conseguia ficar de pé. Já riu o suficiente? Franzi a testa. Fica tranquilo, irmãozinho. Todo mundo tem segredos, inclusive sua irmã aqui. Lu Yang então retirou a expressão brincalhona do rosto. Com os dedos, segurou meu queixo com facilidade, seus olhos transmitindo um perigo latente. Hehe. Lin Yuqin chegou não se sabe quando, e viu exatamente essa cena, ficando mais do que surpresa. Ao ver isso, Lu Yang soltou a mão que torcia meu braço e me olhou de forma significativa. Bem, preciso voltar ao trabalho. E esses espíritos animais, o que fazer com eles depois? Não me importo. Se quiser dar uma volta por aqui, tudo bem. Dito isso, Lu Yang saiu de salto alto.
com o som toque 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 se afastando. Eu atrapalhei vocês? Lin Yuqin torcia a barra da roupa, sem jeito. Percebi o desconforto de Lin Yuqin e, pensando ser apenas a timidez de uma jovem, expliquei, não entenda mal. Não tenho nada com ela. A pedra que pesava no coração de Lin Yuqin finalmente se assentou. Mas ela ainda me olhava preocupada. Senhor Qiu, lá fora estão todos os seguranças da família de Wang Zexin. E o pai do Wang Zexin também está lá fora. Que tal sair pela porta dos fundos? Deixamos para falar à noite. Eu acenei com a mão, indiferente. Não tem problema. Venha me ajudar a capturar todos esses espíritos animais. Coloque-os no meu espaço de domínio de feras. Em seguida, estendi a mão e abri um pequeno dispositivo que conectava o espaço de domínio ao mundo exterior. Assim que os filhotes entravam no meu espaço de domínio, automaticamente se transformavam em pequenas fontes de luz, voando para dentro do livro misterioso dos 10.000 fenômenos, sendo por ele devorados. Só depois de colocar todos os mais de 700 filhotes no espaço de domínio é que soltei um longo suspiro. Enxuguei o suor abundante da testa e sentei-me encostado numa árvore grande ao lado. Enquanto Lin Yuqin saía para trabalhar, mergulhei minha consciência no espaço de domínio. Por ter devorado tantos filhotes de espíritos animais, o livro misterioso dos 10.000 fenômenos já havia avançado para o primeiro nível. Na primeira página, que se abriu lentamente diante de mim, estava a técnica de cultivo de espíritos animais. Meus olhos brilharam, era exatamente o que eu mais precisava no momento. Em seguida, desci o olhar. Este método exige que o hospedeiro aprenda uma técnica de respiração específica e pratique junto com o espírito animal para alcançar um efeito de dobrar o resultado com metade do esforço. O hospedeiro envia energia espiritual para o corpo do espírito animal, que absorve a energia desnecessária para o corpo humano, devolvendo ao hospedeiro a energia espiritual pura após a evolução. O método de prática específico é o seguinte. Era uma técnica de respiração. Na minha vida passada, eu era apenas um cozinheiro num restaurante de esquina, então naturalmente não tinha condições de ter contato com isso. Mas eu sabia muito bem que, cerca de 5 anos depois, esse tipo de método se tornaria oficialmente popular. Antes do surgimento desse método, a facção dos domadores de espíritos era sempre sufocada pela facção dos cultivadores do corpo. A utilidade da técnica de respiração não era apenas ajudar o domador e o espírito animal a aumentar juntos a cultivação, mas, mais importante, era a ponte de comunicação entre o espírito animal e o domador. Permitia que o domador e o espírito animal compartilhassem pensamentos e sentimentos. Agora que eu tinha a técnica de respiração, já estava muito à frente dos outros ao meu redor. Então, memorizei a fórmula e convoquei a serpente d'água do trovão. Um homem e uma fera começaram a praticar a técnica de respiração em sincronia, absorvendo e expelindo energia espiritual. Após cerca de 1 hora, meu corpo já havia memorizado o ritmo da respiração. Encostado na raiz de uma árvore ao lado, adormeci profundamente. Qiu-yan! Qiu-yan! Senti, sonolento, alguém batendo no meu ombro. Acordei sobressaltado. À minha frente estava Lin Yuqin, agachada ao meu lado, com uma expressão de preocupação no rosto. Eu dormi? Com os olhos semicerrados, passei a mão no cabelo, meio sem graça. Quando voltei, vi você dormindo. Como você estava dormindo, não quis te acordar. Só que, o Wang Zexin e o pai dele já foram embora. Mas ainda há muitos seguranças bloqueando a porta. Lin Yuqin apontou para o relógio. Agora são 5:30 da tarde. Já está perto do horário de saída do trabalho. Levantei-me do chão com um sorriso meio sem graça. O contrato de domínio de feras no dorso da minha mão brilhava, chamando a serpente d'água do trovão. De repente, ao ver a sombra que surgiu, nós dois nos assustamos. A serpente d'água do trovão naquele momento não era mais a forma de filhote de meio-dia atrás. Suas escamas por todo o corpo exibiam um brilho roxo escuro. O corpo de mais de 2 metros de comprimento já tinha a grossura do braço de um adulto. Naquele instante, a serpente d'água do trovão estava soltando a língua bifurcada, olhando para seu domador com uma expressão de expectativa. Depois de um longo tempo, Lin Yuqin finalmente falou, com alguma hesitação, este é realmente o filhote de serpente d'água do trovão que você contratou esta manhã? Em meio-dia, cresceu tanto assim? Senti um imenso respeito pela técnica de respiração no meu coração. Essa é a tirania da técnica de respiração, conseguir encurtar rapidamente a diferença de cultivação entre o espírito animal e o domador. Não está certo. Por que há glândulas de veneno debaixo dos dentes da serpente? Lin Yuqin questionou novamente. Ela, que sempre tirava notas máximas nas aulas de anatomia de espíritos animais, percebeu algo errado num relance. Será uma mutação? A serpente d'água do trovão não possui toxinas. Seu ataque é enroscar a presa e liberar raios paralisantes. Sufoca a presa até a morte. Além disso, as escamas da serpente d'água do trovão espiritual são muito ásperas e de cor roxa.
Não é um roxo escuro, pensei, balançando a cabeça com uma expressão confusa. Não sei. Antes de vir, peguei umas ervas espirituais no quarto do meu avô. Alimentei um pouco de manhã, e quando acordei, já estava assim. Depois, peguei o celular. Descobri que estava quase explodindo de chamadas, todos os números ocultos, uma série de números novos. Então liguei de volta. Em pouco tempo, alguém atendeu. Alô? Kyuyan, certo? Lembra da besta espiritual que você leiloou no edifício do Dragão Dourado há 2 dias? Quem é? Grupo de investigação especial. O bando de Lin Wutan foi capturado. A besta espiritual está de férias tranquilas em Zongai. Não precisa dizer mais nada. Ok. Se tiver tempo, vem até aqui. Estamos investigando um caso e temos algumas perguntas. Realmente me investigaram. Então aceitei na hora, mas no segundo seguinte hesitei e falei. Inspetor, estou com um problema. Estou encurralado e não ouso sair. Se eu sair, provavelmente vou parar no hospital. Pode mandar alguém me buscar na base de criação de bestas espirituais? Ouvi o homem do outro lado da linha ficar em silêncio por um momento. Só então ele falou devagar. Ok. 10 minutos. Vou levar minha equipe. Proteja-se. Evite conflitos. Recolhi a serpente d'água do trovão espiritual no espaço de criação e, junto com Lin Yukin, saí ostensivamente pela porta da base de criação de bestas espirituais. Assim que apareci, fui imediatamente mirado por essas pessoas como se fosse um scan de infravermelho. Seu moleque, finalmente saiu. A história de você ter batido no nosso jovem mestre não está encerrada. Não liguei, apenas fiquei no saguão procurando o velho Lee em todos os lugares. O velho Lee estava agachado na entrada da base, fumando com os olhos semicerrados. O chão ao redor estava cheio de pontas de cigarro. Com o canto do olho percebeu que eu saí, suspirou pesadamente, abriu caminho pela parede humana e começou a me repreender. Seu moleque, me deixou aqui o dia inteiro sem dar notícias. Já quase acabei com o pote de cigarros. O olhar do velho Lee era tão ressentido que dava vontade de matar. Vendo isso, só pude disfarçar com uma risada. Fume menos, isso faz mal à saúde. O chefe dos seguranças ao lado não gostou. Mas, ao encontrar meu olhar firme, pareceu ficar meio confuso. Que história é essa? Pouco depois, ouviu-se o som de uma sirene do lado de fora. O chefe dos seguranças bufou. Então é por isso que estava tão tranquilo. Chamou a polícia, né? Ele mandou os capangas abrirem caminho devagar e falou primeiro. Senhor policial, esse moleque bateu no nosso jovem mestre. Viemos pedir satisfações. Um jovem inspetor, porém, falou sem emoção. Chega de conversa. Vocês estão bloqueando tudo aqui. Que cara tem isso? Temos algo a tratar com o colega Kyuyan. E não atrapalhem os negócios. Ao ouvir isso, os seguranças ficaram todos surpresos. O que está acontecendo? Por que até o inspetor está defendendo esse moleque? Eles ainda não recuaram 1 centímetro. Afinal, era a ordem de Wang Dadong. Quem deixasse escapar, que se preparasse para ser demitido. Quando o jovem inspetor estava prestes a explodir, o telefone do chefe dos seguranças tocou de repente. Ei, senhor Wang, o que manda? Soltem eles. A voz de Wang Dadong do outro lado parecia muito apressada. Para de falar merda. Mandei soltar, é para soltar. É isso. Eu e o velho Lee saímos da base com alguns inspetores, caminhando tranquilamente. Wang Dadong desligou o telefone. Olhando para meus dados pessoais em sua mão, franziu a testa com força. Pensou, não precisa dizer mais nada. Ok. Vários agentes uniformizados de azul escuro revistavam a sala inteira. Do lado de fora, uma grande faixa de isolamento estava estendida. Líder Zhou, 2 pessoas acabaram de chegar, dizendo que vieram procurar o senhor. Deixo isso comigo. Então, ao abrir a porta, viu as 2 pessoas completamente cercadas. Kyuyan? Deixem entrar. Zhou Boven acenou com a mão. Os policiais ao redor se afastaram. Depois, eu e o velho Lee seguimos Zhou Boven até uma sala isolada. Vamos. Sua besta espiritual está aí dentro. Mas prepare-se mentalmente. Toque, toque, toque. Os passos dos 3 ecoavam enquanto finalmente chegavam ao porão. Zhou Boven estendeu a mão e, acendeu a luz do teto. O olhar alcançava gaiolas feitas de barris de remédio preto, todas cheias de bestas espirituais cobertas de feridas. A Fênix de Fogo também estava lá. Naquele momento, já havia perdido todo o seu antigo esplendor. Estava deitada no chão como um cachorro morto, gemendo sem forças, o corpo coberto de cicatrizes grandes e pequenas, de chicotadas e cortes. O sangue que escorria empapava pelo espesso em tufos. A aparência era terrivelmente lamentável. Então, me aproximei e bati na borda do barril de remédio preto. Um som alto de estalo ecoou no porão, assustando também os outros animais espirituais ao redor.
Imediatamente, uivos e gritos surgiram uns após outros. O leão de fogo Killing arregalou os olhos com raiva. Virou a cabeça preguiçosamente para olhar, mas logo saltou assustado e correu para a frente da jaula. Rugindo em minha direção, era justamente Kyuyan, aquele que o fez cair nesta situação. Ansiava por matá-lo na hora, mas a jaula resistente impedia-o de avançar, deixando apenas pequenas marcas de mordidas na grade. Vendo que não conseguia assustar, o leão de fogo Killing abaixou a cabeça, emitindo gemidos. Como se estivesse se arrependendo sinceramente, tentando despertar a piedade de seu antigo dono, Zolbovin. Na verdade, não quero muito este animal espiritual, podem fazer o que quiserem com ele, até mesmo matá-lo para comer. Não me importo. Virei-me para ir embora. O leão de fogo Killing, entendendo as palavras, uivou desesperadamente, arranhando furiosamente as bordas da jaula. Zolbovin segurou meu braço na hora certa e disse baixinho: quanto mais forte o sangue do animal espiritual, maior seu orgulho. Já o disciplinamos o suficiente. Não sabemos realmente como lidar com ele. Vamos mesmo comer este leão de fogo Killing. Pensei em várias opções, mas nenhuma parecia adequada, já que você não tem animal espiritual agora. Faltam apenas 2 meses para o vestibular. Não se pode brincar com o futuro. Ao ouvir isso, sorri. Quem disse que não tenho animal espiritual? Então, um pequeno círculo mágico brilhou no dorso da minha mão, e uma grande serpente roxa apareceu. Ao me ver contratando outro animal espiritual, o olhar do leão de fogo Killing escureceu. Ele observou calmamente a serpente de água do sino de trovão. Seu antigo dono bajulador, que ele tanto desprezava, agora tinha um novo animal espiritual. Caramba! Esta serpente de água do sino de trovão não parece normal. Uma serpente comum não seria tão comprida. Zolbovin primeiro se surpreendeu, depois mostrou uma expressão preocupada. Para ser sincero, jovem amigo, a ordem que recebemos é devolver todos os animais espirituais aos seus donos originais. Embora este tipo de animal espiritual seja comum lá fora, não temos autoridade para decidir o que fazer. Pensei por um momento e finalmente concordei. Caminhei até a frente do leão de fogo Killing e falei em tom grave: agora você viu. Ao ouvir isso, uma centelha de esperança brilhou em seus grandes olhos. Mas minhas próximas palavras o gelaram. Contrato de mestre e servo. Se assinar, eu o levo embora. Naquele momento, o coração do leão de fogo Killing estava muito conflitante. O culpado por sua situação deplorável era Kyuyan, mas a única pessoa que podia tirá-lo dali era Kyuyan. Ele realmente não queria mais ser maltratado. Talvez se ele cedesse, Kyuyan pudesse alimentá-lo bem e tratá-lo bem. 3, 2. Ao perceber que eu ia embora, o leão de fogo Killing, ignorando seus ferimentos, batia freneticamente contra a jaula, lágrimas de arrependimento escorrendo de seus olhos. Notando meu olhar, o leão de fogo Killing abaixou obedientemente a cabeça, tremendo no chão. Eu sabia que ele não estava realmente arrependido, apenas com medo. Eu era sua única tábua de salvação. Então, uma luz branca de contrato brilhou na palma da minha mão. Naturalmente, não houve obstáculos no processo de contratação. Um círculo mágico peculiar começou a se formar no dorso da minha mão esquerda. Junto com o círculo no dorso da mão direita, ambos brilharam em ressonância. Assim que o contrato foi concluído, coloquei o leão de fogo Killing, que ainda guardava esperanças, no espaço da besta de Jade. Vendo que finalmente voltava para casa, o leão de fogo Killing também ficou de bom humor, afinal não precisava mais sofrer tortura. Pensou em revirar tudo para ver se encontrava alguma comida escondida, mas mesmo revirando todo o espaço da besta de Jade, não havia um único pedaço de carne de animal espiritual. Antes, ele dormia sobre uma montanha de carne. Com fome à noite, podia acordar e comer um lanche. A grande diferença deixou o leão de fogo Killing cada vez mais irritado. Ele decidiu secretamente que, de agora em diante, fingiria obedecer às ordens de Kyuyan. Embora tivesse assinado um contrato de mestre e servo, e sua vida estivesse nas mãos de Kyuyan, ele não acreditava que Kyuyan o mataria por causa de pequenos problemas. O que é isto? O leão de fogo Killing finalmente notou. O livro misterioso dos 10.000 caminhos flutuando e girando lentamente no espaço da besta de Jade. Originalmente com aparência de árvore seca, o livro parecia prestes a rachar, emitindo uma luz ofuscante. Antes que o leão de fogo Killing pudesse reagir, correntes como um ninho de cobras saíram do livro e rapidamente penetraram em seu corpo. O leão de fogo Killing sentiu como se algo estivesse apertando firmemente seu coração, sufocando-o a ponto de não conseguir respirar. Kyuyan, com certeza é obra de Kyuyan. Se tiver oportunidade, com certeza. Assim que o pensamento de rebelião surgiu, ele sentiu uma dor aguda no coração. Não era apenas dor física, mas também uma dor intensa em sua alma. Uma voz anciã ressoou no espaço da besta de Jade. Lealdade é o requisito mais básico para um animal espiritual.
Por esta ofensa, um pequeno castigo, se ousar reincidir. Ou se tiver um coração rebelde, o fogo queimará sua alma, sem descanso até a morte. Então, o leão de fogo Qilin desmaiou. Ele sabia que nunca mais ousaria desobedecer às ordens de Qiu Yan. Para ele, seguir Qiu Yan era uma punição para toda a vida. Tudo o que aconteceu no espaço da besta de Jade. Eu naturalmente sabia. Mas o que mais me intrigava era quem era aquela voz anciã. Em casa, sentei-me de pernas cruzadas na cama, concentrando-me em absorver a energia espiritual do ar. Essa técnica me trouxe uma experiência totalmente nova. Cada respiração me faz aumentar o cultivo, e não consigo parar. Ziyue, ao meu lado, também inala grandes porções de energia espiritual do ar. À medida que esse estado se aprofunda, meus fios de cabelo e as bordas das minhas roupas começam a tremer levemente, e o ar ao redor se aglomera, formando uma pequena barreira de vento. Isto é um vórtice de energia espiritual. Nesse momento, o funcionário contratado já chegou. Lao Li, que estava prestes a partir, lança um olhar casual e percebe o estado de Qiu Yan. Ele é um cultivador da primeira geração do despertar da energia espiritual, experiente e bem informado. Mas nunca viu tal cena em nenhum domador de bestas espirituais. Para entrar nesse estado, apenas os gênios do treino físico excepcionalmente talentosos conseguem fazê-lo. Então, como um domador de bestas espirituais também pode causar tal fenômeno? Será que ele pretende cultivar o corpo e as bestas ao mesmo tempo? Interessante. De qualquer forma, o primeiro dever de um guarda-costas é não se intrometer nos assuntos pessoais do cliente. Lao Li, que já viu Qiu Yan comer pétalas de gelo e flores de condensação cruas, naturalmente entende o quão louco seu chefe é. Então balança a cabeça com autodepreciação. Adeus, jovem amigo. Não, nos veremos novamente em breve. Ele murmurou algumas palavras. Com um sorriso misterioso, saltou da varanda. No dia seguinte, acordei cedo e me levantei da cama, planejando ir hoje ao Pântano das Águas Sombrias, exatamente o local onde Shen Qingyin foi assassinada na vida anterior. Além disso, convidei especialmente Lin Yuqin para vir junto. Uma das disciplinas obrigatórias para domadores de bestas espirituais são as batalhas entre bestas espirituais. Afinal, o exame vestibular para domadores está se aproximando. Se a besta espiritual não tiver experiência em campo, provavelmente ficará com as pernas bombas assim que chegar ao local da prova. Algumas horas depois, eu e Lin Yuqin chegamos ao destino. Viu aquela criatura espiritual? Lin Yuqin seguiu o olhar. Um lagarto de coração espiritual do tamanho do braço de um adulto estava se escondendo nas frestas das rochas ao redor. Embora pareça pequeno, na verdade essa criatura espiritual é extremamente feroz. Seus 2 olhos podem disparar raios de energia espiritual, e sua armadura espiritual dura é assustadoramente defensiva. O núcleo do lagarto de coração espiritual deve ser capaz de aumentar a força da besta espiritual refinada. Vá em frente, eu fico de vigia para você. Eu disse baixinho. Antes de vir, Lin Yuqin me contou que tinha uma besta espiritual refinada de sangue de nível platina, o tigre de rocha de pedra. Ao ouvir isso, Lin Yuqin assentiu e, no segundo seguinte, convocou sua besta espiritual. O tigre de rocha de pedra, da altura de um homem, apareceu ao lado de Lin Yuqin. Em termos de tamanho, era ainda maior que a Fênix de Fogo. Tie-Shan, não se segure. Ao receber a ordem de Lin Yuqin, Tie-Shan rugiu e se lançou em direção ao lagarto de coração espiritual. Nesse momento, a superfície do corpo do lagarto de coração espiritual de repente brilhou, com uma luz amarelo-terra, e cada escama espiritual emitia um brilho peculiar. Quando as garras de Tie-Shan tocaram a armadura espiritual do oponente, ouviu-se um som de metal contra metal. Em seguida, Tie-Shan descobriu que suas garras estavam presas firmemente na armadura espiritual desalinhada. Ele tentou recuar desesperadamente, mas a pata direita presa não se movia. Tie-Shan, cuidado! Lin Yuqin, vendo essa cena ao lado, não pôde deixar de se preocupar. Sem que eu precisasse falar nada, a Fênix de Fogo já apareceu não muito longe. Assim que o lagarto de coração espiritual mostrasse qualquer sinal de poder ferir o tigre de rocha de pedra, a Fênix de Fogo agiria imediatamente. Nos olhos do lagarto de coração espiritual, uma luz dourada começou a brilhar, como se estivesse preparando uma energia terrível. De repente, um raio de luz imparável disparou diretamente em direção à testa de Tie-Shan. Tie-Shan, use a barreira de rocha rapidamente. Lin Yuqin apertou os punhos rosados e gritou bem alto. Tie-Shan rugiu furiosamente. No momento em que estava prestes a ser atingido pelo raio de energia espiritual, uma parede de rocha cinzenta da espessura de um punho apareceu diante dele, desviando perigosamente o raio. Percebendo que a luz do raio se dissipou, a cabeça de Tie-Shan rompeu a parede de pedra instantaneamente, abriu a boca e mordeu ferozmente o lagarto de coração espiritual.
Suas presas afiadas perfuraram a armadura espiritual sem esforço, rasgando o corpo do lagarto de coração espiritual. Eu e Lin Yulkin ouvimos simultaneamente o guincho agudo do lagarto. No segundo seguinte, os membros do lagarto de coração espiritual apenas se contraíram fracamente 2 vezes e não se mexeram mais. Em seguida, Tiesh enrolou a língua, pegou o núcleo do tamanho de meio punho na boca e o ergueu como se estivesse se exibindo. Lin Yulkin, radiante, correu para frente, estendeu a mãozinha e acariciou a pelagem afiada, dura e lisa de Tieshan. Vendo sua própria besta espiritual tão esforçada, seu rostinho corou de alegria. Pode comer, pode comer. Tendo permissão de Lin Yulkin, Tiesh ergueu a cabeça e mastigou o núcleo como se fosse comer feijões crocantes. Um brilho prateado acinzentado percorreu seu corpo. Senti claramente que as escamas cobrindo sua parte crucial pareciam ainda mais duras. Levantei os olhos para o céu. Olhei para o relógio. Já eram 3 ou 4 da tarde. Era hora de planejar o acampamento noturno. Afinal, o pântano das águas negras à noite era o mais aterrorizante. Depois que Lin Yulkin guardou o corpo do Kirin da chama de Andorinha no espaço das feras de Jade, decidi imediatamente partir novamente. Após 1 hora de caminhada, nós dois finalmente nos aproximamos da borda do pântano das águas negras. Ou seja, as horas de jornada que tínhamos feito antes foram apenas na camada mais externa. E mais para dentro ficava o verdadeiro pântano das águas negras. Vou parar aqui. Não me aventurei a entrar no pântano abruptamente. Em vez disso, escolhi um lugar relativamente seguro como ponto de pernoite. Mas o Kirin da chama de Andorinha não é uma fera espiritual? Portanto, construir um abrigo não era difícil. Lin Yulkin fez a cicuta se enrolar ao redor da encosta, criando uma parede de 10 metros quadrados, totalmente fechada, deixando apenas alguns orifícios para ventilação. Olhei para as horas. Estava na hora de preparar o jantar. Então liberei o Kirin da chama de Andorinha e mandei que sair para buscar lenha. Sua postura imponente fez Lin Yulkin abrir a boca de espanto, confirmando ainda mais a impressão que tinha de mim. Em menos de 2 minutos e meio, o Kirin da chama de Andorinha voltou carregando alguns galhos secos na boca. Rapidamente empilhei a lenha em forma, e então o Kirin cuspiu uma pequena chama. A lenha seca começou a arder intensamente. Uma fina coluna de fumaça subiu para o céu. Após uma refeição farta, verifiquei novamente um raio de 200 metros ao redor do acampamento, confirmando que nenhuma outra fera espiritual estava espreitando. Só então fiquei tranquilo e espalhei alguns excrementos de feras espirituais ao redor, antes de adormecer profundamente. Acorde, acorde. No meio da noite, fui acordado por uma voz envelhecida. Prendi a respiração. Mas aquela voz envelhecida não soou novamente. Em vez disso, veio de fora da parede rochosa um som de água batendo. Pá, pá, pá. Esse som era especialmente nítido na noite silenciosa. Fiquei imediatamente alerta. Esse som absolutamente não poderia ser emitido pelo Kirin da chama de Andorinha, nem por qualquer fera espiritual que eu conhecesse. Eu mesmo havia deixado o Kirin da chama de Andorinha do lado de fora para vigiar. Qualquer fera espiritual comum que se aproximasse do acampamento seria imediatamente detectada pelo Kirin, que daria o alarme. Além disso, eu havia espalhado alguns excrementos de feras espirituais ao redor. Ou seja, estava preparado de 2 maneiras. O que estava acontecendo? Tentei usar o contrato das feras de Jade para chamar o Kirin da chama de Andorinha, mas foi como jogar uma pedra no mar, sem resposta. Senti um calafrio no coração, algo devia ter acontecido. Aquela voz envelhecida que havia ecoado em minha mente provavelmente era o livro das miríades de fenômenos me alertando. Então, abri silenciosamente a tenda e olhei para fora. Uma cena estranha apareceu. Das fendas entre as rochas, estava vazando um muco preto. Agora, ao redor da minha tenda e da de Lin Yulkin, já estava tudo coberto por essa substância. Aquele muco parecia ter vida própria, movendo-se ao redor das tendas e começando a se espalhar sobre elas. Lin Yulkin, acorde! Chamei várias vezes seguidas, mas não houve resposta. Não liguei para mais nada. Pisei no chão encharcado e abri a tenda de Lin Yulkin. Mas a cena que vi me fez arrepiar os cabelos. O líquido preto já estava quase cobrindo todo o corpo de Lin Yulkin. Não me importei com mais nada, peguei aquela figura delicada no colo. Não tive tempo de sentir o calor. Um clarão surgiu ao lado, e a lua púrpura apareceu instantaneamente. Então ela balançou a cauda de serpente, atingindo violentamente a parede rochosa à frente. A parede, extremamente dura, foi imediatamente perfurada, abrindo um grande buraco. Desviando dos destroços que caíam do teto, protegi Lin Yulkin sob mim, segurando firmemente o corpo da lua púrpura com a mão esquerda. Num piscar de olhos, fui levado para fora do acampamento pela lua púrpura. Ufa, inspirei fundo. O muco preto já estava começando a se espalhar pelo meu corpo.
No braço que tocou primeiro, já senti uma dor aguda como de agulhas. O braço inteiro começou a tremer incontrolavelmente. Só pude colocar Lin Yulkin suavemente no chão plano ao lado. Olhando para aquela grande massa de muco preto que envolvia o acampamento, inspirei profundamente. Esse muco preto sinistro. Se demorasse mais, certamente engoliria a mim e a Lin Yulkin. Sob a luz fraca da lua, encontrei o Kirin da chama de andorinha ao lado. Naquele momento, o Kirin já estava completamente coberto pelo muco preto. Como se estivesse dormindo. Mesmo que de vez em quando sua chama de alta temperatura ainda surgisse, não conseguia resistir à erosão do muco preto. Que diabos é isso? Forcei-me a me aproximar do Kirin da chama de andorinha e o recolhi à força no espaço das esferas de Jade. Então, descobri com espanto que o muco preto que antes estava no corpo do Kirin parecia ter perdido a vitalidade de antes, desprendendo-se em camadas como se fosse um sabonete líquido. O espaço das esferas de Jade, sendo um espaço independente, é isolado do mundo exterior. E uma vez isolado do muco preto externo, ele perdeu imediatamente a vitalidade. Já que é assim, isso significa que essa coisa obviamente está sendo controlada por algo. Vendo o muco preto se desprender do Kirin da chama de andorinha, que ainda não havia despertado, provavelmente o efeito anestésico que trouxe ainda não havia passado. Não dava para contar com o Kirin para lutar, mas a boa notícia é que ainda tenho a lua púrpura para me apoiar. Vou ver o que está tramando nas sombras. Arregalei os olhos e olhei ao redor, mas mesmo com os olhos doendo de tanto olhar, a área estava extremamente silenciosa, difícil de perceber qualquer anormalidade. Lua púrpura, espada do raio. Ao lado, a Ziui, curvada, ergueu a língua, abriu a boca mostrando duas presas afiadas, e pequenos relâmpagos se acumularam dentro delas. Um relâmpago do tamanho de um antebraço disparou, e a forte corrente elétrica atingiu o Niane. Imediatamente surgiu um odor irritante. Efeito. Não sei se é impressão minha, mas notei que aquele Niane pareceu tremer levemente. Continue. Uma luz branca pura rasgou o céu noturno, e vários raios de luz elétrica caíram sobre o Niane. O odor irritante no ar ficou ainda mais forte. Só de ficar ao lado, meus olhos já ardem um pouco. Capturei um som sutil com minha audição aguçada, provavelmente feri o mandante por trás de tudo. Pude ver a velocidade daquele Niane preto diminuindo, começando a se mover na direção oposta à minha, como se estivesse tentando recuar. Meus olhos brilharam em ouro. Sem dizer nada, a Ziui despejou uma saraivada de ataques no Niane. Com um grito miserável, enquanto tentava recuar, o Niane no meu braço já começava a se soltar. Então virei a cabeça e vi que o Niane em Ninjiu e Kinshin também mostrava sinais de recuo. Só então respirei aliviado. Mas o veneno daquele Niane preto não era nada leve. Senti o mundo girar ao meu redor. Com dificuldade, me levantei, mas já estava no limite. Só consegui me sentar no chão e respirar fundo. Descansei um pouco até a tontura passar, e então me levantei lentamente. Deixei a Ziui me proteger enquanto eu, mancando, me aproximava do local de antes. Precisava confirmar se aquela criatura estava morta ou não. Dançar com facas é uma bela tradição do povo do dragão. Acendi a lanterna e me aproximei devagar do corpo, vendo claramente algo como gosma. Escalando o chão de ferro, estendi a mão e toquei a superfície preta. Embora essa substância preta já tivesse perdido totalmente a vitalidade, ainda era lisa e oleosa. O que diabos é isso? Caramba! Um lampejo de inspiração veio à minha mente, e memórias jorraram como água. Lembrei-me. Isso não é aquele chamado slime do centro da Terra, que é um tesouro por inteiro? O veneno dessa criatura tem efeito paralisante, mas também é extremamente útil para feras espirituais. Uma pequena quantidade do veneno já ajuda a fazer a fera espiritual dormir e recuperar rapidamente seu estado. Já a carne interna pode fortalecer a constituição da fera espiritual e aumentar seu poder de combate. Nunca imaginei encontrar essa criatura nos arredores de Águas Negras. Minha expressão se iluminou. Embora os slimes sejam criaturas comuns, o slime do centro da Terra é muito raro. Ele vive normalmente a milhares de quilômetros de profundidade, só aparecendo na superfície a cada 30 anos. Parece que terei que te encontrar hoje. Acendi a lanterna e procurei no chão os vestígios da fuga do slime do centro da Terra. Quanto ao ataque que a Ziui lançou antes, não me preocupo. A vitalidade do slime do centro da Terra é extremamente resistente. Enquanto seu núcleo dourado ainda estiver intacto, ele nunca morrerá. Depois de sofrer tamanho dano hoje, com certeza vai comer muito para se recuperar. Logo encontrei no chão alguns vestígios frescos de veneno do slime do centro da Terra. Percebendo que a fênix de chama de Ia me chamava, a invoquei imediatamente. O slime do centro da Terra é extremamente sensível a altas temperaturas, enquanto não aguenta os raios da Ziui. Vá proteger Lin Yulkin. Se houver qualquer movimento, me avise imediatamente pelo contrato espiritual.
Se Lin Yulkin sofrer o menor arranhão, quando eu voltar, vou arrancar sua pele. A fênix de chama de Yan, depois de ser umedecida pelo veneno do slime do centro da terra, ficou especialmente animada. Veio calmamente. Esfregou as cerdas das orelhas, ergueu a cabeça e deu um rosnado baixo. Em alguns pulos, chegou ao lado de Lin Yulkin. Enquanto isso, eu e a Zio continuamos seguindo o rastro do Miami preto no chão. Não demorou muito para eu parar. Meus ouvidos captaram um rugido baixo de uma fera espiritual. Acho que. Uma voz familiar soou. Pisquei os olhos e o canto da minha boca começou a se curvar para cima. Encontrei você! Abafei minha respiração, afastei com cuidado os arbustos à minha frente e me aproximei na direção do som. Acho que, seguindo a direção do som, olhei fixamente. Na entrada de uma caverna a 100 metros de distância, estava deitada uma raposa fera espiritual do tamanho de uma pessoa, imóvel como se estivesse morta. Seu corpo também estava coberto por um Miami preto. Kangbao, a fera espiritual que estava sendo devorada pelo slime do centro da terra. Eu a conhecia. É chamada de Kangbao porque em sua toca há alguns medicamentos e essências espirituais. Se eu aproveitar para invadir e roubar, com certeza a colheita de hoje será incrível. Que sorte, até o azar não consegue me parar. Meu coração se encheu de alegria. Se eu entregar esses itens para o meu livro das 10.000 manifestações devorar, não poderei avançar de novo? Apesar da excitação interior, ainda respirei fundo e, passo a passo, me aproximei da toca. Vi a Kangbao profundamente inconsciente. Meus olhos se encheram de alegria. Com um movimento rápido, entrei na toca. Ao chegar no fundo, descobri uma pilha imensa de medicamentos espirituais. Nossa! Nunca vi tantas essências e medicamentos espirituais em toda a minha vida. Estou rico! Estou rico! Em seguida, agi rapidamente, enfiando com as duas mãos furiosamente aquela pilha de medicamentos como um montinho de terra no meu espaço de armazenamento. Sem perceber, atrás da montanha de medicamentos espirituais, havia um par de olhos claros escondidos. Bom! Um som fino me assustou tanto que pulei para o lado. Olhando atentamente, era o filhote da Kangbao. Vendo que me descobriu, avancei diretamente, agarrei a carne macia da nuca do filhote, sem pensar, enfiei no espaço de armazenamento. Ah! Aquele grito foi estridente. Meu corpo tremeu e minhas mãos pararam. Este é claramente o lago do tesouro do lado de fora, que ouviu o chamado do filhote e está avançando à força, arrastando a toxina da gosma do núcleo da terra. Droga! O lago do tesouro ainda não morreu, eu praguejei baixinho, começando a pensar nas próximas ações. O lago do tesouro acabou de acordar. O efeito paralisante certamente ainda não passou, uma pequena quantidade de toxina ainda tem um efeito estimulante. Daqui a pouco, quando o lago do tesouro se recuperar, será como adicionar uma camada de buff ao lago do tesouro, tornando-o mais forte. Do lado de fora da caverna, veio um som de garras cavando o chão. Eu sei, é o lago do tesouro adulto que voltou. Neste momento, me sinto um tanto constrangido. É como se um ladrão que se infiltrou fosse descoberto pelo dono da casa. O problema é que a única entrada da caverna já está bloqueada pelo lago do tesouro adulto. Dane-se, vou fazer isso. Lua púrpura. Morda ele. Ao receber a ordem, Lua Púrpura imediatamente torceu seu corpo de serpente e disparou para fora. Abrindo a boca, ela mordeu ferozmente o corpo do lago do tesouro. Quando entrei, já sentia vagamente que algo estava errado. Um lago do tesouro comum consegue guardar tantos materiais espirituais? Parece que a força deste lago do tesouro é muito grande, pelo menos acima do 8º nível do ferro preto, talvez até do nível bronze. E eu estou apenas no 4º nível do ferro preto. O nível da besta espiritual não pode ultrapassar o do mestre das bestas, então Lua Púrpura também está no 4º nível do ferro preto. Com tanta diferença de nível, temo que hoje será uma batalha difícil. Eu apertei os punhos. Segurando a nuca do filhote do lago do tesouro, rastejei em direção à entrada da caverna. Através da passagem estreita, só vi Lua Púrpura torcer o corpo. Ela avançou rapidamente em direção ao lago do tesouro. Por um tempo, os rugidos não pararam, e sangue espirrado chegou até mim. Meu coração apertou, a temperatura desse sangue era fria. Acelerei ainda mais meu corpo, até que, ao respirar novamente o ar fresco do lado de fora, finalmente suspirei aliviado. Já que estava do lado de fora, seja para lutar ou fugir, finalmente tinha o direito de escolher. Mas a cena que vi em seguida me fez tremer dos pés à cabeça. Neste momento, Lua Púrpura estava à beira da morte, seu corpo era pisoteado pelo lago do tesouro, enquanto sua cauda de serpente batia desesperadamente no pântano. Vendo que as presas brancas do lago do tesouro estavam a apenas meio palmo do ponto vital de Lua Púrpura, apertei rapidamente a lanterna forte. A luz branca ofuscante atingiu diretamente os olhos do lago do tesouro. Aproveitando o instante em que ele hesitou, percebi que seu estado também não era bom.
Seu corpo exalava a fumaça preta dos raios, e vários buracos sangrentos perfurados por presas de serpente no abdômen brilhavam em roxo escuro. Para este momento, o atributo elétrico de lua púrpura era uma faca de 2 gumes, se ela usasse a habilidade tesoura elétrica no Lago do Tesouro. O fluido corporal da gosma do núcleo da Terra em seu corpo perderia rapidamente a atividade. Isso, na verdade, ajudava indiretamente o Lago do Tesouro a se libertar da erosão da gosma do núcleo da Terra. Pare! Ativei o livro da Palavra Divina, Talento Inato. E gritei para o Lago do Tesouro. Como o manuscrito universal evoluiu do livro da Palavra Divina, o talento original foi naturalmente preservado por completo. Usando uma pequena quantidade de energia espiritual, posso me comunicar sem barreiras com bestas espirituais. Ela fixou os olhos em mim, com expressão ameaçadora. Apenas um ladrão humano. Por que se gabar tanto a ponto de mandar ela parar? Então, ela desviou o olhar e viu o filhote que eu segurava, ficando imediatamente apavorada. O que você quer? Solte meu filhote agora, senão eu vou despedaçar esta besta espiritual. Levantei o filhote e balancei na mão. Seu filhote está comigo. Se matar esta besta espiritual, seu filhote também não viverá. Vê esse muco preto no seu corpo? Sabe que, se não fosse por mim, você já teria sido jantar da gosma do núcleo da Terra? Por essa lógica, eu sou seu salvador. Ao ouvir isso, o Lago do Tesouro ficou ainda mais furioso, mostrando presas afiadas e dentes ameaçadores. Nunca imaginei que esse homem fosse tão descarado. Claramente, ele roubou meu tesouro, e foi só meu filhote gritar que fui descoberta. Como isso se transformou em ele que me salvou ativamente? Canalha desprezível e sem vergonha. E daí? Como diz o ditado, um cavalheiro julga pelas ações, não pelas intenções. Estou com preguiça de discutir com você. Você vai soltar ou não? Fiz uma expressão severa, e então uma faca brilhante apareceu em minha mão, encostada na garganta do filhote. Eu concordo. Solte rápido. O Lago do Tesouro hesitou por um bom tempo, mas finalmente abaixou as garras. Sem mais ameaças, me aproximei lentamente de Lua Púrpura e, novamente usando o contrato de domesticação, à força, a recolhi. Planejava deixar Lua Púrpura descansar um tempo no espaço de domesticação. Antes, dentro da caverna, já havia recebido uma mensagem de Fênix de Fogo Carmim, dizendo que Lin Yulkin havia acordado. Os dois também estavam vindo para cá, calculando o tempo. Já devem estar chegando. Rapaz, solte meu filhote. Por que ainda não solta? Ou está pensando em voltar atrás? Afaste-se. Quem garante que, depois que eu o soltar, você não vai me machucar? Dei um sorriso leve, sem desviar do olhar cruel do Lago do Tesouro. Claro que sabia que bestas espirituais como o Lago do Tesouro são astutas e traiçoeiras. Para lidar com ele, preciso segurar bem minhas cartas na mão. Falar em confiança com uma besta espiritual? Não sou tão tolo a esse ponto. Atualmente não tenho nenhuma besta espiritual para me proteger. Se soltar o filhote, provavelmente, num piscar de olhos, serei esmagado pelo Lago do Tesouro. No olhar do Lago do Tesouro à minha frente, a luxúria da fera era tão intensa que quase não conseguia mais conter seu instinto de caça. Mas ainda assim, recuou lentamente para trás, até chegar à entrada de sua caverna, onde finalmente parou. Eu observei o Lago do Tesouro com calma. Lentamente, me curvei como se fosse colocar o filhote no chão, mas então uma cena inesperada aconteceu. Segurando o filhote pela nuca, virei-me e corri em direção à borda do pântano das águas sombrias. O Lago do Tesouro, furioso, teve seus pelos eriçados. Uma força poderosa explodiu em suas pernas, e ele disparou em minha direção, fechando a distância em um instante. Ele ergueu a garra e avançou diretamente para mim, mas, como se eu tivesse olhos nas costas. Rolei agilmente para o lado, escapando por pouco daquele ataque. Vendo isso, o Lago do Tesouro rugiu de raiva mais uma vez. Quase fui atingido pelo Lago do Tesouro, vendo estrelas. Andei de um lado para o outro no mesmo lugar, prestes a cair. E então, a Fênix de Fogo Yan surgiu como um relâmpago, vindo de lado, com um Lin Yulkin montado em suas costas. Seus cabelos voavam, o rosto tenso. Qiu Yan, me dê sua mão rápido. Com a mente focada, dei alguns passos à frente. Estendi a mão e segurei o braço de Lin Yulkin. Com um giro, também me sentei no dorso da Fênix de Fogo Yan. Conseguimos chegar a tempo. Vendo que o Lago do Tesouro já estava em seu limite, finalmente me acalmei. Antes de me comunicar novamente com o Lago do Tesouro, perguntei, agora que você está encurralado, ainda quer continuar lutando? Dos arbustos ao lado, Tieshan saltou, todo o seu corpo exalando uma intensa vontade de lutar.
Você só precisa pegar aquele slime do núcleo da Terra que te atacou, e eu posso libertar seu filhote. Claro, hoje também posso poupar sua vida. Que tal? Está interessado? Com a sua habilidade, Lago do Tesouro. Capturar um slime do núcleo da Terra não é moleza, não é? Oh, e como posso confiar? Afinal, você não cumpriu sua promessa ainda agora. E, se eu tivesse cumprido minha promessa, provavelmente já seria um cadáver agora. Vendo que não conseguiria me enganar, o Lago do Tesouro sabia que estava errado, mas com a situação atual, ele não teve escolha a não ser seguir minhas exigências. Oh, como posso te ajudar? Isso não é da sua conta. Apenas me ajude a encontrar, que eu terei meu próprio jeito de pegá-lo. Oh, tudo bem, confio em você. O Lago do Tesouro finalmente baixou a cabeça. Ele começou a farejar o chão incessantemente, procurando o cheiro do slime do núcleo da Terra. A razão pela qual pedi ao Lago do Tesouro para procurar o slime do núcleo da Terra era justamente por sua habilidade de encontrar coisas. O olfato do Lago do Tesouro é extremamente aguçado. Sua técnica característica é rastrear objetos e bestas espirituais através do cheiro. Depois de gravar o cheiro do slime do núcleo da Terra, o Lago do Tesouro começou a cavar o chão repetidamente, seu focinho úmido se contraindo sem parar. Como um cão policial, vasculhando tudo ao redor. Depressa, apressei-o. Logo, o Lago do Tesouro fez uma descoberta. A cerca de 50 metros de mim, o Lago do Tesouro cavou levemente a superfície, de fato, encontrou um líquido preto por baixo. Tieshan, Cave. Com o sinal de Lin Yulkin, Tieshan imediatamente começou a cavar no local indicado. Como esperado, ao cavar a 5 metros de profundidade, encontrou uma grande poça de líquido de slime. Mas, naquele momento, comecei a sentir que algo estava errado. Se o slime do núcleo da Terra realmente tivesse escapado para o subsolo, e com o tempo que já havia passado, ele nunca teria deixado uma poça tão grande de líquido aqui. Afinal, ninguém nunca tinha visto a aparência do slime do núcleo da Terra, a única impressão que se tinha era de uma poça de líquido preto. No entanto, logo me lembrei de que, quando a espada de relâmpago da lua púrpura atingiu o slime do núcleo da Terra, ele emitiu um grito. Se o slime do núcleo da Terra fosse realmente apenas uma massa escura e amorfa, certamente não teria órgãos vocais. Pensando nisso, examinei discretamente os arredores, sem parecer encontrar nada anormal. A poça de líquido preto ainda se contorcia sem parar. Com um lampejo no dorso da minha mão, no segundo seguinte, a lua púrpura apareceu ao meu lado. Lua púrpura. Meu senhor! Depois que a espada de luz mergulhou na poça de líquido, o líquido apenas desidratou rapidamente, transformando-se em uma substância semelhante à borracha, sem emitir aquele grito. Naquele momento, eu também percebi a astúcia deste slime do núcleo da Terra. Ele claramente havia usado um truque de cortar a cauda como a lagartixa. Onde está? Onde ele está? O slime do núcleo da Terra absolutamente não poderia produzir líquido do nada. Ele precisava se alimentar de bestas espirituais para secretar o líquido. Depois de sofrer tantos ataques esta noite, esse líquido deve ser seu último estoque. Não acredito que o slime do núcleo da Terra, depois de perder tanto líquido, possa ter ido muito longe. Imediatamente, chamei a Fênix de Fogo Yan e a Lua Púrpura. Iniciamos uma varredura minuciosa no chão ao redor, e até o filhote do Lago do Tesouro foi instruído a procurar o slime do núcleo da Terra. Dei ordens imediatas. Mesmo que tivéssemos que cavar 3 palmos de terra, encontraríamos o slime do núcleo da Terra. A persistência compensou. Debaixo da fenda de uma pedra, descobri uma gema cristalina e brilhante. Suspeito, muito suspeito. Imediatamente, levantei a mão e canalizei minha energia. Direcionei-a para a pedra que estava atrapalhando. No segundo seguinte, a gema, diante dos meus olhos, rapidamente criou 6 tentáculos, e cambaleando, começou a se afastar. Ei! Como se fosse bater numa mosca no interior, juntei as mãos e apertei aquela gema firmemente entre meus dedos. Assim que a gema tocou minha mão, emitiu um som agudo e estridente. Ela começou a guinchar. Com um movimento rápido, joguei-a diretamente no espaço de banho. Após colocar a gosma do núcleo da Terra no espaço de banho, percebi que a atmosfera ao redor estava estranha. O Lago do Tesouro, em algum momento, já havia se escondido, assumindo uma postura pronta para atacar a qualquer momento. Caramba, vaza! Gritei, montando no Killing de Fogo. Ao passar por Lin Yulkin, estendi a mão e puxei-a para frente. Em seguida, as patas do Killing de Fogo exalaram chamas vermelhas de baixa temperatura, disparando para longe. Ao mesmo tempo, o Lago do Tesouro lançou-se contra o Killing de Fogo, diminuindo a distância num instante. Então, com suas garras afiadas, atingiu violentamente a traseira do Killing de Fogo. O golpe foi tão preciso que cortou como se fosse um tofu, causando um ferimento profundo no osso da pata traseira do Killing de Fogo.
Não apenas isso. Como eu, que estava sentado atrás, também sofria as consequências. Fragmentos de energia espalhados, como lâminas, cortaram cruelmente minhas costas, deixando inúmeros ferimentos pequenos. No segundo seguinte, o Lago do Tesouro apareceu à nossa frente, bloqueando o caminho. Sem outra alternativa, ordenei ao Killing de Fogo que corresse para as profundezas do pântano das águas sombrias. Talvez lá houvesse bestas espirituais que fizessem o Lago do Tesouro hesitar, e somente lá poderia haver uma chance de sobrevivência. Enquanto isso, no espaço de banho, o livro das 10.000 formas continuava flutuando lentamente. De repente, sem qualquer aviso, começou a emitir uma luz suave. Não sei porquê, mas os elixires e plantas espirituais que eu havia guardado no espaço de banho começaram a voar em direção ao livro das 10.000 formas. Ele estava ativamente devorando essas ervas espirituais. Ao mesmo tempo, o Killing de Fogo corria desesperadamente para o centro do pântano das águas sombrias. Algumas bestas espirituais selvagens ao longo do caminho, assustadas com o tremor, começaram a se mover e perseguiram o Killing de Fogo. O mais impressionante era que o Killing de Fogo avançava rapidamente para o centro, fazendo com que cada vez mais bestas selvagens se juntassem atrás dele, formando uma ameaça de invasão de animais. No centro do pântano das águas sombrias, um grupo de figuras misteriosas, envoltas em mantos pretos, estava reunido. Vossa Eminência, será que devemos adiantar o plano? Ao ouvir isso, o homem chamado de Vossa Eminência acenou com a mão. Porém, o mais surpreendente era que a mão que ele estendeu era um braço mecânico feito de muitos metais. Os outros encapuzados já estavam acostumados com isso, mas seus olhos ainda refletiam um desejo intenso por aquela tecnologia. Número 6. Isso depende da vontade dos deuses. Mesmo que as metas do último trimestre tenham sido cumpridas, isso não significa que temos força para enfrentar a polícia do País do Dragão. Lin Vutan já foi preso. Você quer fazer companhia a ele? O homem chamado de número 6 curvou-se repetidamente, pedindo desculpas ao bispo. O bispo deu um bufado. E então disse: continuem a recrutar fiéis. O funcionário exemplar deste trimestre ainda terá a oportunidade de receber a transformação divina de uma besta espiritual. Venham. Número 2. Venha comigo. Dito isso, o bispo se virou e foi embora. Bastou abrir os braços para receber o favor do bispo. Do lado, o bispo e a mulher chegaram diante de uma árvore gigante. Sob essa árvore havia uma caverna muito bem escondida, coberta por inúmeras vinhas. O bispo estendeu a mão primeiro e tocou as vinhas na entrada da caverna. Em seguida, o braço mecânico, com seus padrões e runas gravados, brilhou com uma luz fraca, e as vinhas recuaram rapidamente, deixando apenas uma abertura escura. Entrar na caverna era como entrar em um mundo completamente diferente do exterior. Claramente, era um laboratório modificado com alta tecnologia. Inúmeros instrumentos de precisão exalavam uma atmosfera avançada, claramente superando o nível atual da civilização de Lan XNG. Vários robôs altamente realistas se aproximaram para cumprimentar o bispo. A mulher, por sua vez, permaneceu em silêncio, seguindo o bispo de perto. No caminho para o quarto, o bispo jogou o braço mecânico para trás, revelando um rosto bonito. Ele rapidamente desabotoou a roupa, exibindo um peito modificado, onde cerca de 80% havia sido substituído por metal, restando apenas uma pequena parte da pele humana original. Em seguida, jogou casualmente o manto caro para o robô assistente ao lado. Logo, sons de luta intensa ecoaram do quarto. Os outros robôs continuavam realizando suas tarefas de guarda com calma, mas em menos de 2 minutos e meio, todo o laboratório foi tomado por um alarme estridente. Uma maldição furiosa veio do quarto. Porra! Que merda vocês estão fazendo? Por que o alarme disparou? É tão fácil assim para uma besta espiritual invadir? O bispo, vestindo-se às pressas, saiu. Relatório. Vossa Eminência. Uma invasão de bestas de médio porte foi detectada a 3 quilômetros à frente. Estavam vindo em direção à base. Ao ouvir o relato de seus subordinados, o bispo sentiu uma onda de fúria. Droga, matem todos. Mas então o bispo pareceu pensar em algo. Respirou fundo e se forçou a se acalmar. Não. Desviem a onda de bestas para outro lugar. Se muitas bestas espirituais morrerem aqui, a Delegacia de Segurança Nacional de longe certamente desconfiará. Independentemente dos meios que usarem, se a onda de bestas atingir este lugar, o Deus do Trono Celestial ficará furioso. De repente, minha visão escureceu e minha consciência se transformou em uma sombra, mergulhando no espaço de domação de feras. O livro das maravilhas, que já havia terminado de devorar a essência, brilhava diante de mim. Lentamente, abriu sua segunda página, as 3 energias em conjunto, a habilidade dos 5 clãs espirituais.
Ao se unir, forma-se. Ao se dispersar, torna-se energia. Através do vazamento de energia espiritual, cria-se uma manifestação. Através de seus próprios encantamentos e liberação de energia espiritual, pode-se controlar esta manifestação. O método de cultivo específico é o seguinte. Então, o livro das maravilhas brilhou e se fechou novamente. O conteúdo já estava gravado em minha mente. Assim que o vi brevemente, soube para que servia essa habilidade. Em termos simples, era uma técnica de desdobramento. No entanto, neste desdobramento, a réplica não podia pensar por si mesma, eu precisava separar um fragmento de minha consciência para controlá-la. Além disso, as sequelas eram terríveis. O uso frequente poderia causar esquizofrenia. Decidi no fundo do coração ignorar isso. Se continuasse assim, poderia perder a vida. Que me importavam as sequelas? Minha consciência retornou ao corpo. Abri meus lábios secos e rachados e sussurrei no ouvido de Lin Yulkin. Recolha Tieshan para o espaço de domação de feras. Não importa o que aconteça, não faça barulho. Lin Yulkin, com um rosto vermelho de ansiedade, olhou para mim confusa, pensando que talvez eu tivesse uma ideia para escapar. Tieshan, venha. Tieshan se aproximou rapidamente. Transformou-se em um feixe de luz branca e voou de volta ao espaço de domação de feras de Lin Yulkin. Então, Lin Yulkin me viu. Respirar fundo 3 vezes com seriedade, murmurando algo, mas as palavras e sílabas que eu pronunciava não pareciam ser da língua de longe, soavam mais como um murmúrio de um deus antigo. O que ela estava fazendo? Mas logo Lin Yulkin percebeu que havia uma ravina bem à frente. Quando ela pensou que a chama de fênix iria acelerar para pular, a chama de fênix se transformou em luz. Voou de volta ao espaço de domação de feras de Qiuyan. Instantaneamente, uma sensação de perda de peso os atingiu. Pela inércia, os dois foram lançados diretamente para a ravina à frente. Lin Yulkin instintivamente quase gritou. Mas de repente lembrou das palavras que Qiuyan havia dito antes e manteve a boca firmemente fechada. Em seguida, sentiu uma força forte envolvendo sua cintura, sendo puxada para o lado, caindo suavemente dentro da ravina. Quando abriu os olhos novamente, ficou surpresa ao descobrir que havia 3 chamas de fênix no chão, correndo em 3 direções diferentes a partir de Qiuyan. Enquanto Lin Yulkin se maravilhava com a cena, estendi a mão e toquei seu ombro, sinalizando para ela se encolher novamente, pois a onda de bestas ainda não havia passado completamente. Se alguma besta espiritual com percepção aguçada a descobrisse, não conseguiria sair ilesa hoje. O plano estava indo bem. Uma grande quantidade de bestas espirituais se dispersou em 3 grupos. Agora, bastava controlar os desdobramentos para guiar os 3 grupos a se confrontarem e se desgastarem mutuamente. Essa onda de bestas deveria se acalmar. Nesse momento, minha energia espiritual já estava esgotada, e me sentia muito sonolento. Parecia que minhas pálpebras estavam brigando entre si. No segundo seguinte, minha visão escureceu e desmaiei. Rápido, rápido, defendam. A onda de bestas está chegando. 23 encapuzados gritaram em pânico, como se enfrentassem um grande inimigo. Todos se posicionaram na frente do acampamento, convocando suas bestas espirituais para se preparar para a batalha. Imediatamente, todas as bestas atacaram. A onda de bestas. Droga, que loucura é essa com essas bestas? Não aguentamos. Porra, por que ainda há bestas na retaguarda? Esquerda, direita também tem uma onda. Por um momento, o campo de batalha estava cheio de mortos e feridos. Bestas espirituais rugiam e caíam sem parar. Vários domadores de nível ouro pagaram um preço inimaginável, pois a chama de fênix, ao correr por tanto tempo, atraiu bestas demais. E, ao se dividir em 3 forças e contornar o caminho original, ainda mais bestas foram atraídas. A quantidade se transformou em qualidade. A força reunida por tantas bestas não era desprezível. Cadê o caralho? Um bando de merdas. O bispo xingou alto. Ele pensava que era apenas uma onda de bestas comum, que seus subordinados resolveriam facilmente. Mas as bestas selvagens pareciam seguir algum tipo de orientação, dividindo-se em 3 forças e atacando o acampamento de direções diferentes. O que é isso? Brincando de estratégia de guerra, o bispo ordenou que seus subordinados recuassem. Então, seu braço mecânico, cheio de tecnologia, fez um gesto. Instantaneamente, todo o acampamento foi protegido por uma barreira azul. Esta barreira protetora parece ser ainda mais resistente que o ferro preto. As bestas espirituais selvagens colidiram com ela e ficaram tontas, vendo estrelas. Elas se levantaram, balançando a cabeça, como se não entendessem o que era aquilo diante delas. Mesmo que liberassem suas habilidades mais poderosas, não conseguiam abalar aquele escudo azul. Vendo a situação diante de si, os olhos do bispo se encheram de sangue, seu coração doía como se fosse sangrar. Esta barreira protetora era capaz de resistir
ao ataque total de uma besta espiritual de nível diamante. Usar esta barreira era como usar um canhão para matar um mosquito, não fazia sentido. O problema era que, além de usar a barreira protetora, não havia outra saída. Ele realmente estava se sentindo péssimo por dentro. Cada vez que usava a barreira, os recursos financeiros consumidos chegavam aos milhares. Se usasse mais algumas vezes, sua fortuna seria totalmente esvaziada. O bispo, cujo nome verdadeiro era Fang Yaoshenjin, originalmente era apenas um estudante universitário comum. Até que um dia, ele quase morreu num reino oculto. No meio do caos, ouviu uma voz imponente. Jovem, você quer sobreviver? Você quer se tornar forte? Quer pisar em todos aqueles que te oprimiram? Somos o clã celestial, uma raça além do planeta azul. O corpo humano é sempre um produto obsoleto. Podemos transformá-lo, fazê-lo sobreviver, fazê-lo forte. Junte-se à evolução gloriosa, garoto. Fang Yaoshenjin não hesitou e aceitou o batismo do clã celestial. Ao voltar, fundou a igreja do clã celestial. Usando a tecnologia do clã celestial, ele expandiu seu poder transformando as bestas espirituais dos fiéis. Eles eram como uma bomba relógio, escondidos no outro lado da sociedade. Ao meio-dia do dia seguinte, acordei sobressaltado do sono e descobri que estava deitado num hospital. Ah, que dor! Em seguida, uma dor ardente nas costas me despertou instantaneamente. Respirei fundo, tentando esquecer a dor nas costas, já que ainda estava vivo. Isso provava que o plano de ontem tinha sido bem sucedido. Nesse momento, lembrei-me do slime do núcleo da Terra que tinha capturado antes. Ele ainda estava no meu espaço dimensional. Aquela gema estava ali, imóvel, como se estivesse congelada. Então, a entidade de pensamento que eu havia formado se agachou e cutucou a casca nas costas da gema. Quem diria que isso pareceu despertar a insatisfação do slime do núcleo da Terra? Com um guinch, ele cresceu tentáculos e começou a se mover lentamente na direção oposta a mim. Vendo isso, acenei. A fênix de fogo, ao lado, trouxe um pedaço de carne de besta espiritual e o jogou na frente do slime do núcleo da Terra. Diz, o que você vai fazer? Me solte rápido. Não se apresse, você pode comer algo primeiro. O slime do núcleo da Terra hesitou por um momento, mas depois obedientemente abriu sua boca enorme e rastejou em direção à montanha de carne. Enquanto ele mastigava e engolia lentamente, descobri, surpreso, que ao redor da gema começava a liberar um muco preto. Em poucos segundos, aquela gema já estava completamente envolta pelo muco escuro e pegajoso. Depois, não se podia mais ver seu interior cristalino. Terminei de comer. O que você realmente quer? Apontei para a luz do contrato em minha mão, que brilhou como uma resposta silenciosa. Risadinha. Humano ousado. Eu sou o rei dos slimes do núcleo da Terra. Como um mero mortal pode me contratar? Ao ouvir isso, um brilho diferente passou pelos meus olhos. Você disse que é o rei dos slimes do núcleo da Terra? Então vocês têm uma sociedade? Claro que sim. Só que da última vez, sim, me atacou pelas costas. Fez com que eu perdesse o poder de fato. Por isso fui forçado a sair para caçar. Ao ouvir isso, eu ri para mim mesmo. Já que esse bichinho se autodenominava rei, com certeza era alguém muito foda, normalmente talvez vivesse no luxo, sem preocupações com comida ou roupa. Agora, sem saída, saiu para caçar. Com certeza não era muito habilidoso nisso, e por isso foi pego por mim. Quase que eu fiz um grande achado. Esse sim que você acabou de mencionar. O que aconteceu? Perguntei, cheio de curiosidade. Não imaginava que houvesse tantas disputas entre esses grupos. Sim, é meu irmão. Ele me traiu. No dia do meu casamento, roubou minha pedra do sábio. E tomou minha esposa. Bom amigo, por favor, me solte. Ainda tenho uma grande vingança a cumprir. Ao ouvir isso, entendi a situação, mas captei um ponto importante. O que é a pedra do sábio? Ah, é o artefato sagrado que comanda todos os slimes do núcleo da Terra. E quem possuir a pedra do sábio pode viajar livremente pelo núcleo da Terra. É muito útil. O slime do núcleo da Terra de repente percebeu que tinha falado demais. Ele ia dizer algo mais, mas fechou a boca firmemente. Franzi a testa. Já que havia a pedra do sábio, parecia que meus planos anteriores poderiam ser retomados. Na minha vida anterior, cerca de 9 anos depois, no subsolo do território dos Estados Unidos, a 20.000 metros de profundidade, foram descobertas algumas ruínas antigas. Havia inúmeros tesouros nas ruínas. Alguns desses tesouros podiam evoluir bestas espirituais. Alguns podem fortalecer a capacidade de combate dos guerreiros, e foi por isso que o poder do país Mika superou o de todos de uma só vez. Agora, como o principal poder do mundo azul, se eu pudesse tomar posse desses tesouros primeiro. Pensando nisso, falei novamente, com um tom levemente sedutor. Você quer se vingar? Eu posso ajudar. Você pode me ajudar? Como?
Nesse momento, Ziui contorceu o corpo e nadou até perto. Com a língua bifurcada saindo, um movimento silencioso que era uma lembrança do slime terrestre. Como posso confiar? Mostrei um sorriso amigável. Mesmo que seja por causa do seu tal enviado ilustre, não seria possível te enganar. Assine aqui, o contrato de pré-venda. Droga! Se soubesse, não teria falado tanto. Agora está claramente me forçando a assinar um contrato de pré-venda. Não só me comprometi, como também perdi o enviado ilustre, o slime terrestre. Se contorcia, com o coração cheio de conflitos. Você vai assinar ou não? Se não assinar, você nunca vai sair deste espaço de dominação de feras, e vai ficar vendo sua esposa e seu irmão se divertirem no mundo terrestre. Minha paciência tem limites. Dei o ultimato, mas assim que abri a boca, o rei dos slimes terrestres concordou com o contrato sem hesitação. Com o desaparecimento da luz do contrato, minha mente foi imediatamente inundada com informações e habilidades sobre o slime terrestre. Rei dos slimes terrestres, 7º nível prateado. Sangue de grau nacional ouro, habilidades. Toxina de afundamento contínuo. Devorar. Você é muito. Fênix de fogo de Yan. 3º nível ferro negro. Sangue de grau diamante. Habilidades. Velocidade impressionante. Ele é uma besta espiritual de 7º nível prateado. E ainda consegui ser capturado por mim? Um inútil. No entanto, essas habilidades dele parecem não ser muito diferentes das de um slime terrestre comum. Caramba, este rei dos slimes terrestres deve ser autoproclamado. Não. Já que o contrato estava completo e a comunicação fluía sem problemas, Qiu Yan parou de usar o livro de Yan Lin e disse diretamente para a figura escura à sua frente. Você, como rei dos slimes, não tem nenhuma habilidade especial. Sentindo o olhar malicioso de Qiu Yan, o rei dos slimes terrestres se encolheu um pouco para o lado, meio culpado. O quê? O tempo do sábio foi roubado, não posso fazer nada. Qiu Yan suspirou fundo. Hoje foi uma alegria em vão. Realmente, quanto maior a expectativa, maior a decepção. Mas ele também imaginou, se o rei dos slimes terrestres tivesse outras habilidades especiais. Será que ele, Qiu Yan, um Zeningen, teria conseguido capturá-lo? Provavelmente ele e Lin Yuqin já teriam sido eliminados no pântano de água escura. Já que seu irmão tem nome, você também deve ter um. Qual é o seu nome? Eu não tenho nome, meu nome perdeu o sentido. Desde que deixei meu clã. A voz do slime terrestre enfraqueceu, como se estivesse lembrando de algo triste. Qiu Yan pensou por um momento e disse novamente, com voz grave, então você vai se chamar Mei Qiu, já que é todo preto. Vendo que as duas bestas espirituais recém-contratadas já tinham nomes, a Fênix de Fogo de Yan ao lado sentiu um aperto no coração. Antigamente, quando era pequeno, Qiu Yan sempre queria dar um nome a si mesma. Mas ela, orgulhosa, nunca aceitou. O bumerangue do tempo finalmente voou de volta anos depois. Era um castigo por sua arrogância de outrora. Ela só poderia se esforçar o dobro das outras bestas espirituais para reconquistar a confiança de Qiu Yan. Dar um nome a uma besta espiritual geralmente indica que a relação entre a besta e o domador é harmoniosa, e que a relação de mestre e servo se transforma em uma de parceria. Dar um nome também significa que o contrato de mestre e servo é anulado, substituído por um contrato de igualdade. E Qiu Yan fez isso simplesmente porque achava Rei dos Slimes terrestres muito longo e tinha preguiça de falar. Vamos, Mei Qiu, coma mais. Depois de comer, faça um spots para eles dois. Embora não soubesse o que significava a palavra spots dita por seu mestre, ele sabia qual era seu papel na noite de Ano Novo. Encolheu-se um pouco mais na direção de Qiu Yan e começou a devorar lentamente. Qiu Yan andou até a Fênix de Fogo de Yan, com um olhar de escrutínio fixo nela, o que fez a Fênix de Fogo de Yan se arrepiar toda. Seus pelos estavam todos tremendo como uma peneira. Será que ele ia apanhar de novo? Depois de um longo silêncio, Qiu Yan estendeu a mão e acariciou lentamente a cabeça do Fênix de Fogo, esfregando-a. E, do armário ao lado, pegou um pedaço de carne de porco aromática de fogo vermelho e colocou na boca do Fênix de Fogo. Antes, Qiu Yan, na verdade, guardava rancor do Fênix de Fogo. Na vida anterior, de vez em quando também precisava dar uma recompensa para ele provar, não é? Afinal, também era sua fera espiritual. Não imaginava que essa ação faria o Fênix de Fogo chorar amargamente, lágrimas grandes escorrendo pelo canto dos olhos. Capítulo 26. Se ousar tocar novamente em Lin Yuqin, pode tentar. No terceiro hospital popular de Zongai, depois de descansar por alguns dias no hospital, finalmente chegou a hora da alta. Conforme as camadas de ataduras foram desfeitas, Qiu Yan sentiu um imenso alívio.
Na noite passada, sua cultivação já havia alcançado o 5º nível do ferro negro. O progresso da cultivação nestes dias já equivalia ao de 3 meses antes. Aproveitando quando não havia ninguém ou após apagar as luzes à noite, ele sempre convocava a lua púrpura para cultivar, ao perceber que a cultivação havia chegado a um gargalo. De vez em quando também convocava o Fênix de Fogo para cultivar junto, o que fazia com que o Fênix de Fogo ficasse ainda mais leal ao seu mestre, desejando ir imediatamente para as Águas Negras lutar até a morte por ele. Porém, o que Qiuyan não esperava era que a raça atual da Lua Púrpura fosse na verdade o Cavalo Relâmpago Elétrico. Mas mesmo sendo o Cavalo Relâmpago Elétrico, o nível de sangue era apenas platina. A avaliação dada pelo livro misterioso dos 1000 fenômenos era uma série, o que mostra que a Lua Púrpura no futuro certamente poderá evoluir para uma fera espiritual de sangue ainda mais elevado. Pensando nisso, Qiuyan pegou roupas reservadas do espaço de armazenamento, vestiu-se, moveu-se levemente e empurrou a porta. Nestes 2 dias, todas as refeições foram as que Lin Yuqin trouxe. Incomodar alguém o dia todo no hospital correndo de um lado para o outro ainda era um pouco constrangedor. Que tal convidar Lin Yuqin para jantar esta noite? Qiuyan olhou para o relógio. Agora são 5 horas da tarde, Lin Yuqin já deve ter saído do trabalho, e ela disse que viria buscá-lo para a alta hoje. Então, vamos juntos ao Limpeza Dourada, no centro da cidade para comer. Qiuyan rapidamente ligou para lá. Vendo que já se passaram 10 minutos e ainda não havia ninguém no corredor, isso fez Qiuyan sentir um mau pressentimento. Porque Lin Yuqin, como funcionária temporária da base de criação de feras espirituais, seu horário de trabalho era das 6 às 10 da manhã, e todos os dias, às 5 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde, Lin Yuqin, como um relógio, invariavelmente trazia comida para Qiuyan. Além disso, hoje o horário combinado era exatamente às 5 da tarde. Pelo hábito de Lin Yuqin, era absolutamente impossível que ela se atrasasse. Qiuyan ligou várias vezes seguidas, mas do outro lado da linha, todas as chamadas mostravam que ninguém atendia. Isso fez com que o pressentimento de Qiuyan se tornasse cada vez pior. Será que ela encontrou algum perigo? Pensando nisso, Qiuyan enviou uma mensagem para Lin Yuqin e então se dirigiu ao quarto da avó de Lin Yuqin. Como estavam no mesmo prédio do hospital, Qiuyan andou apenas alguns passos. Pegou o elevador e chegou ao 7º andar. Assim que chegou à porta do quarto da avó de Lin Yuqin, ele ouviu várias pessoas discutindo dentro do quarto. Yuqin, você sabe que nossa família está passando por dificuldades. Seu primo Tang acabou de perder o emprego. Quanto custa a prestação mensal do apartamento escolar da nossa família? Você não sabe? Seu sobrinho ainda precisa fazer aulas de reforço. Uma pessoa de bom coração deu à avó 1 milhão de yuans para despesas médicas. A avó não vai gastar tudo de uma vez. Não é? A cunhada Tang, embora não seja bonita, ainda tem uma aparência delicada. Naquele momento, com um sorriso bajulador de negociação, aos olhos de Lin Yuqin, ele era ainda mais terrível do que os demônios do inferno. Impôs. Cível. Esse é o dinheiro para salvar a avó. Não vou dar um centavo a vocês. Lin Yuqin franziu as sobrancelhas, seu rosto pequeno ficou vermelho de excitação. Eles estão pedindo emprestado. Não é que não vão devolver. Você realmente quer que seu primo Tang e a cunhada Tang durmam na rua? Qin Shilfen, deitada na cama do hospital, falou fracamente, com a voz rouca. Na verdade, ela também sabia que já estava em estado terminal. Continuar tratando assim é só jogar dinheiro fora. Se é assim, mais vale tirar daqui. Para se salvar do próprio arrependimento? Irmã. Este é o dinheiro da avó. Claro que é ela quem manda. O cunhado Tang já está até começando a tirar a roupa de Lin Yuqin para pegar o cartão bancário que está no criado mudo. Mesmo com a avó dando a ordem, Lin Yuqin ainda segurava firmemente a mão do cunhado Tang, a ponto de tremer de tanta força. Durante todos esses anos, o cunhado Tang e a cunhada Tang não pararam de pedir dinheiro emprestado a ela e à avó. Todo o dinheiro que emprestaram nunca voltou, não importa o que a avó pensasse. Mas a enfermeira disse claramente que era para as despesas médicas da avó. Nem preciso pensar 2 vezes. Com certeza foi Qiuyan quem mandou. Quanto ao dinheiro, eu mesma vou dar um jeito de pagar. Mas esse dinheiro, além do tratamento da avó, não pode ser usado em mais nada. Solta, irmã. Escuta o teu irmão. O teu irmão viu um projeto agora. Se investir hoje, amanhã já dobra. A cunhada Tang também não ficou atrás e começou a puxar a mão de Lin Yuqin, vendo a ganância dos dois. Lin Yuqin quase chorou de raiva, seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Nesse momento, a porta do quarto foi empurrada com força. Quem ousa mexer? Qiuyan entrou, o rosto escurecendo na hora. Olha quem é. Isso é assunto de família, você tem nada a ver com isso.
Vendo o primo soltar a mão, Lin Yuqin puxou a dela como um raio e enfiou a mão no bolso para pegar o cartão bancário do criado mudo. Quem sou eu não importa. Se ousar tocar em Lin Yuqin de novo, pode tentar. Qiu Yan, ao reconhecer quem chegava, Lin Yuqin não conseguiu mais segurar a mágoa. Lágrimas brilhavam nos cantos dos olhos. Sua vagabunda. Pensei que fosse quem? Então é o teu amante. Vendo isso, o primo apertou ainda mais o roubo. Mas de repente sentiu uma força enorme puxando por trás, e foi arrastado para fora. Antes mesmo de terminar de falar, levou um soco forte no rosto. Tropeçou e caiu no chão. Marido! Você ousa bater no meu marido? Vendo isso, a cunhada Tang partiu para cima de Qiu Yan, garras afiadas. Pá! Um som nítido ecoou. Qiu Yan deu um tapa na mulher louca à sua frente. A cunhada Tang sentiu o rosto arder, e logo ficou inchado e vermelho. Ela cobriu o rosto, incrédula. Aquele rapaz à sua frente ousou bater nela. Você! Vou chamar a polícia agora mesmo. Isso é uma briga civil. Mesmo que use a lei de hoje, é só pagar uma indenização. Dinheiro é o que não me falta. Vocês é que estão dispostos a perder uma perna ou um braço? As palavras duras de Qiu Yan enfureceram o cunhado Tang no chão. Você! Que porra você pensa que é? Nos mandar sair? A mão dele brilhou. Um cão trovejante do tamanho de meio homem apareceu ao seu lado. Os pelos amarelo-terra do cão trovejante eriçaram-se, todo o corpo coberto de faíscas elétricas. O que mais chamava a atenção eram suas presas e garras, que pareciam ser feitas de algum tipo de metal. Nas quatro patas havia dispositivos como propulsores, firmemente conectados ao corpo. Sua espinha também estava coberta por uma espessa placa de aço, como um escudo. Qiu Yan franziu a sobrancelha. A besta espiritual à sua frente não parecia simples, como se tivesse sido modificada por alguma tecnologia. Dente de aço, mata ele! O cunhado Tang chamou o nome da besta. O cão trovejante avançou num piscar de olhos, abrindo bem as presas, e mordeu o peito de Qiu Yan. No instante seguinte, o Qilin de fogo apareceu do nada, com força de impacto. Mordeu ferozmente a garganta do cão trovejante. Claramente, os dois não estavam no mesmo nível. O cão trovejante sofreu uma força enorme. E, por inércia, foi arremessado para trás. As duas patas dianteiras do Qilin de fogo o imobilizaram no chão. Em apenas alguns segundos, ele dominou aquela besta espiritual violenta. O cunhado Tang claramente não acreditava que aquele rapaz, da idade de Lin Yuqin, tivesse uma besta espiritual tão poderosa. Parecia ainda ser estudante do ensino médio, só treinava há 3 anos. A própria besta espiritual dele não era páreo para a do outro. Mesmo que ele tivesse aproveitado a vantagem da surpresa, ainda assim o cão trovejante não teve chance de revidar. Ele tinha ido especialmente à Igreja do Céu para modificar sua besta espiritual. Não era imbatível entre os da mesma idade. Mas já está no auge de um ser humano comum, nem mesmo armas afiadas de ferro negro conseguem feri-lo. Quem é você? Tang perguntou com severidade, o rosto avermelhado. A área onde Qiu Yan bateu começou a ficar vermelha rapidamente. Aquele dinheiro é meu. Mexer no meu dinheiro é ir contra mim. Qiu Yan falou calmamente. Não deu a mínima para os dois. Como que eles poderiam enfrentá-lo? O cão trovão estava em suas mãos. Ainda quer o suprimento? 30.000, transfira. Vocês podem ir. Qiu Yan sorriu e estendeu o código QR do WeChat na frente de Tang. Tang e sua esposa se entreolharam, parecendo não entender a lógica da situação. Você está dizendo que fui pedir dinheiro à avó, fui agredido e, no fim, quem me bateu está pedindo dinheiro a mim. Isso está certo? Capítulo 27 Memórias sufocantes. Parece que não quer mesmo. A boca grande do Qilin flamejante apertou levemente. O cão trovão uivou desesperadamente. Pare! Eu pago. Jin! O som do recebimento foi ouvido. Qiu Yan sorriu abertamente. Não é que tem dinheiro? Pronto. Podem cair fora. Qiu Yan deu mais um chute na cintura de Tang. Os dois não ousaram ficar, saíram rolando do quarto do hospital. Vovó! Você também está caduca. Já pensou nos sentimentos de Lin Yuqin? Mesmo diante da avó de Lin Yuqin, Qiu Yan não poupou palavras. Aquele dinheiro fui eu que dei. Mas isso não significa que você tem controle sobre ele. O dinheiro é para tratar sua doença, não para ajudar parentes. Lin Yuqin puxou suavemente a barra da roupa de Qiu Yan. A avó de Qiu Yan está confusa, não a culpe. Aquele dinheiro. Vou dar um jeito de devolver. Qiu Yan acenou com a mão e sorriu para Lin Yuqin. Tudo bem, considere como um empréstimo meu. O cartão tem 1 milhão. Só para o tratamento não deve gastar tanto. O resto você pode usar para comprar equipamentos, medicamentos e tal, para se preparar para o vestibular. Até Lin Yuqin assentir firmemente. Qiu Yan se sentiu aliviado.
A doença da senhora não era grave, mas ele temia que o orgulho de Lin Yuqin fosse ferido. Felizmente, a garota sabia o que era prioritário. Naquele momento, o cuidador profissional chamado por Qiu Yan chegou, e ele puxou Lin Yuqin para sair do quarto. No começo, Lin Yuqin hesitou. Afinal, 1 milhão já era tirar vantagem demais. Mas Qiu Yan disse que ter uma bela garota ao lado trazia mais status, e ele insistiu para ela ir. Isso deixou Lin Yuqin sem graça. E o melhor, não era de graça, só por acompanhá-lo para comer, ela ganharia R$ 1.000. Foi assim que Lin Yuqin seguiu Qiu Yan. Estação final deste trem, Estação Norte de Zongai. Estação atual, Estação Lijiazui. Ao ouvir o anúncio, Qiu Yan se levantou do assento. Não sabia se era impressão, mas parecia haver um olhar quase imperceptível focado nele. Ele imaginou que fosse algum problema causado pela arena subterrânea. Mas Qiu Yan não se importou. Lijiazui, como a área mais movimentada de Zongai, tinha mais policiamento. Será que alguém iria assaltar um shopping center? Já que era assim, era melhor ignorar, já que não representava ameaça para ele, certo? Qiu Yan levou Lin Yuqin habilmente até a churrascaria Golden Horizon. Embora nunca tivesse ido nesta vida, na anterior, ele sentia muita saudade daquele lugar. Trabalhou lá por 6 meses. Na época, ele já era chamado de inútil pelos outros. Após o enterro dos pais, ele ficou completamente desabrigado, vagando por aí. E, por acaso, encontrou os fundos daquela churrascaria.